Olá, pessoal! Estamos aqui com mais um podcast da Prof. Gi, o podgi.oficial. Inclusive, inscreva-se no meu canal lá no YouTube, podgi.oficial. Acione o sininho e dê muito like, porque tem muita novidade surgindo por aí. Antes de falar do meu convidado, eu preciso fazer os agradecimentos aos meus patrocinadores. Então, vamos a eles. Claro, materiais elétricos, hidráulicos e decor. Nivea Home, Empório das Bebidas de Jacarezinho, Esquinão Restaurante e Grill, Doutora Rosana Rebelato, Odonto e Saúde, Proelite Centro de Treinamento, Sabor de Festa e Café, Inovence, Laboratórios e Cosméticos, La Maison, Estúdio MV, Agência K Marketing, Lojas Tesouro, Supermercados Molines e também colabdigital.dn. Agora, vamos lá. Todo mundo já está sabendo que eu estou entrevistando os candidatos à Prefeitura de Santo Antônio da Platina. E hoje nós estaremos entrevistando o Gil Martins. E aí, Gil, tudo bem? Tudo bem. Prazer, viu? Olha, Gi, primeiro te agradecer, parabenizar, né, pela iniciativa, dando a possibilidade da gente trazer aqui as nossas propostas, o nosso intuito numa conversa franca, transparente e, é claro, dar a oportunidade de todo mundo que está lá, uma grande audiência do podgi.com, meu canal, como é que é? Podgi.oficial. Podgi.oficial. Inscreva-se no meu canal. Inscreva-se no meu canal. E parabenizar e agradecer pela iniciativa, e acho que esse é o caminho para que as pessoas possam ter acesso à informação, ao plano de governo, até porque o futuro da nossa cidade para os próximos 20, 30, 40 anos depende do plano de governo, depende de nossas ações, então minha gratidão e nosso compromisso. Eu que agradeço, Gil. Gil, já para começar, vamos falar um pouquinho de você, de onde você veio, sua família. Conta um pouquinho aí, eu conheço um pouco da sua história, que tem um pouco a ver com a do meu pai, inclusive, temos. Né, comércio e tudo. Então, fique à vontade, fale um pouquinho da sua história para nós. Tá bem, Gil, olha, vamos lá. Então, Gil hoje tem 42 anos, né? Venho aqui representar a minha família, minha esposa Fátima Isaac, meu filho Gil Antônio, que tem 2 anos e meio, e é o milagre da nossa vida. Mas tudo começou hoje, eu sou filho do seu Jair Martins Esteves, seu Jair comerciante há 49 anos, na rua Dom Pedro II, onde eu nasci, fui criado, Vila São José, região do Vila 7, toda aquela região que engloba Vila São José, e há 49 anos, mesmo CNPJ, mesmo lugar. Filho da Dona Alzira, né, que foi a nossa cuidadora dos filhos e esposa, depois de um tempo ingressou em nosso comércio também, irmão do Jairzinho, que é o do meio, eu sou o caçula de 3 irmãos, do Gerson Martins, e tio da Maria Clara, tio do Joaquim, padrinho do Joaquim. E nós começamos, como eu disse, a gente nasceu ali na Vila São José e desde muito cedo, desde muito novo, atividade comercial. Antes da padaria, como você disse, que tinha lá a relação comercial igual o seu Joaquim Fernandes, né? Isso. A padaria Fernandes. Mas meu pai sempre teve ali a mercearia, na época a venda do Jair, né? Então na época, ali a gente tinha, naquela região, uma grande concentração de trabalhadores rurais, ali eram os pontos de Boia Fria, próximo ao Recanto Feliz. E na madrugada, por volta das 4 da manhã, começava a encostar os caminhões de Boia Fria ali para comprar lá na venda a cachaça, o fumo, o pão, a mortadela, as coisas que levava para a roça. E o pai, desde que eu tinha 6, 7 anos de idade, já levava a gente para lá, né, para o comércio. Então, desde muito cedo a gente aprendeu o valor, a importância do trabalho honesto. E acredito que ali foi o grande propulsor da gente começar a aprender a se relacionar com as pessoas, né, através da relação comercial, no balcão, comprando, vendendo, depois também exercendo outras atividades ali dentro do comércio da gente, mas ali de fato foi a grande escola, porque o comércio possibilita isso pra gente, e eu particularmente sou apaixonado por gente, eu gosto das pessoas, então eu tive essa felicidade de ter nascido dentro de um comércio. Na sequência, eu ingressei para a faculdade, né, eu sou economista de formação. Legal! E aí no ano de 2008 eu recebi o primeiro chamado, porque assim, eu trato a política, na verdade, como uma verdadeira missão. Certo. A gente poder renunciar de fato à nossa vida privada, a política agir. E aos nossos internautas, aos nossos ouvintes que nos acompanham aqui, nada mais é do que o dom de servir as pessoas. É colocar a nossa vocação, o nosso chamado, para ser o principal, de forma simples, o principal empregado do povo.
Nós estamos lá para servir. Quando há esse entendimento, esse pensamento coletivo, as coisas funcionam bem. Tem muitas pessoas que invertem isso, né? Tem atribuição do cargo por status, por um projeto pessoal. E tudo começou em 2008, né? Meu pai tinha sido vereador por 2 mandatos. Apesar de ter disputado outras eleições, das quais teu pai também disputou junto, foram companheiros de partido, além de relação comercial. E aí, em 2008, eu tive a felicidade, a satisfação e, acima de tudo, a providência divina de ter sido o vereador mais jovem e o mais votado daquela eleição, o Gil 15.000 com 1.354 votos. Nossa, é bastante, hein? A gente Quantos teve você tinha, Gil, naquela época? 23 anos, 24 anos. Jovem pra muito caramba. jovem, né? E apesar de que a gente tinha já uma escola dentro de casa, da experiência do pai, que vinha, né? Meu pai já tinha um trabalho comunitário, mesmo antes de ser vereador. Inclusive, acho que foi isso que credenciou ele a poder estar habilitado a disputar um cargo eletivo. As pessoas pediam, né? Vai, Jair, você ajuda tanta gente, atende as pessoas, tem essa vocação de servir também. E ali nós fomos felizes, né? Porque foi uma votação histórica, né? Eu ainda muito jovem. E ali, Gi, internautas e ouvintes do Pod Gi. Pod Gi, esse é meu canal. Ponto Oficial, vem pro meu canal. E ali nós tivemos, sim, né, uma grande vivência, porque por mais que você tenha uma experiência externa, a gente vê hoje muita gente falando, eu sou preparado, eu fiz isso, eu graduei, eu qualifiquei. Tudo isso é importante, né? Você ter essa qualificação para não chegar lá no escuro, mas é na prática, né, que as coisas vão de fato se resolvendo, se revelando. E ali, com certeza, é o melhor aprendizado. Então, ali a gente pôde ter uma experiência no Legislativo, desde a elaboração de projetos de leis, requerimentos, ofício. Viabilizamos muito recurso para o município na ocasião, né? A gente tinha parceria desde então, já com alguns deputados estaduais e federais. E ali foi um grande aprendizado, foi uma escola para mim, quando tudo começou na vida pública, né? No ano de 2008, nós cumprimos a legislatura com muito amor, com muito carinho, com muita responsabilidade, sobretudo, os 4 anos de mandato. E o fato é que depois da finalização da legislatura, eu, por uma série de fatores, decidi que não mais participaria da vida pública. Sério? Né? A gente sempre teve comércio, e aí eu tive uma experiência muito positiva, e eu até confesso a você que naquele momento eu fiz uma renúncia espiritual para poder me afastar, para não concorrer à eleição. Por que espiritual? Porque a política, quem está nela sabe disso, né? Quando é feita com bem, quando é feita com amor, né, para o bem das pessoas, ela é uma coisa assim muito cativante, e a gente quer estar cada vez mais próximo, mais junto. Você conhece muita gente, se relaciona com muita gente, e isso às vezes ela impede que a gente se afaste, porque assim, né, as pessoas depois que você começou, vêm até você e pede, continua, fique, faça isso, faça aquilo. E ao longo dos anos eu me lembro que meu pai foi vereador por 2 mandatos, mas ele disputou 3 eleições antes de vencer a primeira eleição, né? Inclusive tem um fato histórico, onde ele perdeu as 2 primeiras eleições, e depois, acho que talvez o único, né, eu não tenho relatos de outros, mas ele foi um candidato que conseguiu empatar uma eleição de vereador aqui com o saudoso seu João Isalino. Os dois fizeram 315 votos cada um, e o critério para o desempate é que o mais velho era o eleito. E ele, muito bem-humorado, como sempre, falou, olha, gente, eu perdi porque eu sou jovem. Meu pai fala assim. Então ele perdeu, empatou, e ele sempre dizia que queria ser eleito uma vez. Foi uma vez, disse que não iria mais e foi de novo. Então, assim, é uma coisa que a gente depois não consegue mais sair. É contagiante, é uma coisa muito positiva. Então, eu sou temente a Deus, sou católico. No final do mandato, dobrei meu joelho e falei, Senhor, tira do meu coração esse desejo da vida pública. Eu quero me dedicar a outras coisas, e eu consegui não ser candidato a vereador, nem a prefeito, né? Apesar de estar muito credenciado naquele momento já, pela expressiva votação que a gente teve, a continuar na política, né? As urnas demonstraram, né, um grande desejo do Gil estar na política da cidade, e eu consegui não ser candidato. E aí, G, por isso que eu digo, gente, que é uma missão, né? Passado pouco tempo, menos de 3 meses do final do mandato, né, no ano era 2012, chegou na porta da minha casa um deputado federal chamado Alex Canziani, a qual tenho muita gratidão, um homem de bem, um homem que faz a diferença. Eu não sei se você conhece pessoalmente o Alex, mas sempre digo, o Alex é um cara que vale a pena você sair daqui e ir lá em Londrina para falar 10 minutos com ele, uma conversa muito profícua, um homem sábio, um homem de bem. E bateu na porta da minha casa, eu nunca tinha visto o Alex na minha vida, para me convidar para assumir uma assessoria regional aqui no Norte Pioneiro, a princípio na micro-região que compreende aqui os municípios da Munorp. E eu confesso que eu fiquei bastante surpreso com o convite. Como eu disse, tinha feito uma renúncia disso, né? E falei, deputado, mas contei a minha história para ele, disse que não tinha interesse naquele momento, por uma série de projetos futuros,
mas ele me convenceu de fato, né, que a política é o dom do sacerdócio e que ali eu poderia ampliar o atendimento, não só ao município, mas toda a região Norte Pioneiro, que eu teria visibilidade, viabilidade lá em Brasília, em Curitiba, de trazer recursos e poder de fato atender a comunidade com essas ações. Então foi através dessa conversa que você acabou... Foi. Eu relutei por 2, 3 vezes, né, e na época, né, falei com a família, na minha casa, sabe, Gi, tudo que nós vamos fazer, a gente senta numa mesa um pouco maior que essa aqui e a gente discute em família. Sim. Desde se vai trocar o carro, se vai viajar, se vai pintar a casa, a gente tem esse costume, bota lá uma refeição na mesa, um suco, uma pipoca, e a gente discute junto, né? A gente é muito feliz por isso. E a família, o meu pai, eu sempre entusiasta meu na política, sempre acreditou. Ele é animado, né? Muito, né? E a mãe sabe como é que é, sempre apoia, conversando com os irmãos na época, e a decisão, não só, né, do meu líder espiritual na época, na igreja católica que eu frequento, mas também da família, foi que eu deveria aceitar o convite e poder fazer um teste para ver como é que seria, até porque a gente sempre teve atividade, não dependia disso, e se não fosse uma coisa positiva, eu retornaria para casa. Sim. Mas o fato é que fazem 12 anos que eu estou lá. Sério? Né? Então, quer dizer, faz muito tempo. Muito tempo. E aí, né, para poder pegar o gancho da conversa depois, nesses 12 anos eu comecei uma atuação aqui na região da Munorp, né, a nossa micro-regional. Depois expandi o trabalho e atividade para a Meso, região do Norte Pioneiro, que engloba as 2 micro, né, região de Cornélio e Jacarezinho. E depois fui para o Vale do Ivaí, Campos Gerais, região metropolitana. Praticamente eu percorri e trabalhei na maioria das prefeituras do estado do Paraná. Que legal, prestando assessoria Não sabia disso, junto com prefeitos, com vereadores, né, com lideranças. Inclusive nós temos uma especialidade, né, ao longo desses anos em gestão de projeto. Então o que eu fiz ao longo desses anos, além de colecionar uma grande relação de novas e duradouras amizades, foi poder ter um aprendizado prático, técnico, na vivência do dia a dia da gestão pública. Então a gente acompanha os prefeitos da Brasília, nos ministérios, em Curitiba, a Secretaria de Estado, e leva lá os projetos, né? Porque eu não sei se você sabe, hoje a gente fala muito em fazer. A força política é indispensável, mas você não traz 1 centavo, nem da União, nem do Estado, nem por emendas impositivas parlamentares, nem por programas de governo, sem bons projetos que obedeçam critérios rigorosamente técnicos, seja na área contábil, na área jurídica, se for obra, tem que ter um bom projeto arquitetônico e, sobretudo, convencer de onde está vindo o dinheiro, que aquilo tem viabilidade social e vai ser bom para as pessoas. Então é isso que eu faço há 12 anos, né, com pequenas, grandes e médias prefeituras. Portanto, eu sei aqueles municípios que vão bem, aqueles que vão mal, aqueles que vão mais ou menos, e eu sei por que isso acontece. Eu tenho prática, experiência e vivência nisso. E digo a você que não é porque é pequeno, porque é grande, porque é médio. Tem pequenos municípios, um exemplo desse é Prado Ferreira, ex-prefeito Silvio, lá um município pequenininho do estado do Paraná, mas que faz um belo trabalho, sobretudo na educação, né? Outro município que eu atendi por muito tempo, do prefeito Hermes, pequenininho também, tinha lá a guarda municipal, outros municípios grandes, outros médios. Então a gente tem essa vivência, tem essa experiência, e lá eu estou até hoje. Sim. E confesso a vocês e aos internautas que estão nos ouvindo, que foi daí que brotou no meu coração, o espírito público já está em mim desde que eu nasci, essa missão. E quando eu falo que é missão, eu volto a dizer, não posso negar, porque eu decidi me afastar em 2012 e veio à porta da minha casa uma pessoa que eu nunca tinha visto, me convidando para poder... Um chamado. Um chamado. E por curiosidade, sabe, Gi, uma coisa talvez até irônica, eu sempre frequentei a Renovação Carismática Católica. Então eu sempre ia nas pregações do Ditinho do Louvor. Sim. E o Ditinho hoje ele é chefe de gabinete do atual prefeito Zezão. E uma das conversas que eu tive foi com o Ditinho. Eu cheguei na loja dele, que está até hoje a loja dele lá umas 5 horas da tarde, daquele dia, eu não esqueço desse dia, e ele fala tanto quanto eu, uma pessoa sábia, né? E saí de lá quase madrugada, e ele me convenceu que de fato isso era uma missão, que era um chamado, que era o dom de servir, e que eu tinha que aceitar. Sabe, foi uma das pessoas que me motivaram a poder aceitar esse chamado. E lá nós estamos, e foi de lá, como eu dizia, que brotou no meu coração o desejo de ser prefeito da cidade, sabe? Eu sempre digo assim, né? Disse isso no debate, inclusive ontem, hoje em 2 reuniões pela manhã, antes de estar aqui. Não é pelo cargo, não é por status, mas é por saber como as coisas funcionam, né? Eu tenho vivência, como eu disse, em várias prefeituras do estado do Paraná, relação ampla, sólida, em Brasília, em Curitiba, né? E poder fazer que Santo Antônio da Platina, né, a gente não faz crítica, tudo que eu trago para o plano de governo, uma conversa como essa nossa aqui, são relatos que eu ouvi ao longo dos 4 anos para construir o plano de governo. Esses relatos não são crítica. Tanto que eu não faço crítica, que eu reúno hoje
com a graça de Deus primeiramente, o maior e o melhor projeto, com o maior número de apoiadores de todos os tempos. Acredito que, historicamente, raramente vai se repetir um momento como esse, né, de tanto apoio que nós temos a nível local, regional, estadual e federal. E então eu digo, né, não é pelo cargo, não é por nada, mas pela vivência, pela experiência que eu tenho, é que nós vamos recuperar o protagonismo regional de Santo Antônio da Platina, fazer com que ela seja de fato, não só a maior, porque maior é uma questão quantitativa. Sim. Hoje nós, pelo IBGE, pelos últimos dados, ultrapassamos a maior cidade, que era Cornélia, da mesma região, nós somos a maior em número de pessoas hoje. Verdade, hoje é mesmo. Mas principalmente, gente, no qualitativo. São duas coisas distintas. Quantitativo é crescimento, é importante crescer, mas nós temos que desenvolver. Isso tem que caminhar junto. Dizia Delfim Neto, na década de 80, né, quando eu fiz o curso de economia, eu li muita coisa do Delfim Neto, e o Brasil vinha daquele boom econômico dos anos dourados, né, que aí o Brasil crescia muito, o país crescia muito, passou por aquela fase do pleno emprego, toda aquela coisa, mas não se desenvolvia. E Delfim dizia o seguinte, né, o bolo tem que crescer, mas não repartir depois que cresce, tem que repartir junto. Então não adianta você crescer uma cidade, fala muito em crescimento, 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 aí você cresce em expansão territorial da população, mas a saúde não cresce, a educação não cresce, o serviço de qualidade não cresce junto, e dá hoje esse desequilíbrio, né? Então, para finalizar essa parte aqui, tudo que nós queremos para colocar o nome à disposição da comunidade hoje, nada mais é do que trazer a minha experiência, a minha vivência, o serviço comprovado a serviço da nossa comunidade, para que essa cidade possa de fato avançar para um futuro, mas que começa agora, que não pode mais esperar. Que legal, tá? Gil. Gil, já pegando o gancho aí do seu plano de governo, principalmente relacionada à questão do polo comercial Santo Antônio da Platina. Lembrando que sua família toda era do comércio na época, hoje, ainda né? São. Ainda são. Da empresa, né? Tem esse ramo de negócios, que eu acho bem interessante, inclusive meu pai também, né? Sempre foi. Mas, assim, hoje, você acabou de falar, né? Cornélio Procópio é uma cidade muito grande, com um número de habitantes, só que nós já conseguimos superar em número de habitantes. Isso. Está comprovado, né, pelo IBGE e tudo mais. O que você poderia nos falar sobre o seu plano de governo relacionado ao polo comercial Santo Antônio da Platina? O que você tem, assim, de projeto para as empresas? Você tem a ideia de trazer empresas de fora ou abranger as nossas empresas de uma forma assim de empreendedorismo, de repente dar um curso, fazer algo, porque a gente percebe que muitas empresas menores são abertas em Santo Antônio e não conseguem vingar, vamos dizer assim. Por quê? Por falta às vezes de conhecimento no empreendedorismo, uma falta de repente de um estudo financeiro. O que você tem para propor, assim, que você pode falar para a gente? Olha, Gia, você tocou num ponto muito importante. Inclusive ontem foi um tema muito discutido lá na sabatina da OAB, e não é nenhum desafio, nós temos um compromisso. Quando eu falo de a cidade ser recuperada como a principal cidade da região e ser a protagonista, Gil, mas não é. Olha, nós temos esse título, né, de longa data, mas o fato é que ao longo dos anos, infelizmente, essa identidade vem se perdendo, né? Nós precisamos, enquanto gestor público, aproveitar as nossas potencialidades e a nossa vocação. Eu começo a responder no seguinte, né? Nós somos abençoados e estamos estrategicamente localizados no corredor de desenvolvimento que passa dentro do nosso quintal. Sim. A Transbrasiliana, a Rodovia Federal 153. Veja só, nós estamos a 5 horas do Porto de Paranaguá, 5 horas do Porto de Santos, 5 horas das principais capitais do país, pertinho de Londrina e aqui no interior paulista. A oportunidade passa dentro... A gente está centralizado, né? A gente está no meio ali, né? Nós temos tudo. Nós temos localização, nós temos um povo trabalhador e empreendedor. Você sabe que a atribuição primária da geração de emprego e renda, na verdade, ela está condicionada à política macroeconômica, né? Não é uma atribuição primária do município. Isso vem do governo federal, através de programas, e incentivar tudo isso. Mas nós aqui, enquanto prefeito, se formos eleitos pela graça de Deus, e eu tenho confiança e convicção que com a ajuda da população, nós vamos ser eleitos daqui 3 semanas. Quando vai ao ar isso aqui, vai dar 2 semanas, né? Vai. Então nós temos sim também o papel importante de fomentar, de ser um agente propulsor, fomentador de toda a atividade econômica do município. E eu vou começar dizendo para você o seguinte, o que a gente escuta, né? Todo mundo diz muito de uma grande nova empresa. Claro que a Yazaki tem feito a diferença em nossa cidade, inclusive isso foi adquirido aqui no governo da minha vice-prefeita, Terezinha Maiorque,
Trago também aqui, gente, um abraço da Terezinha. A parceria dela tem sido uma grande parceira e feito a diferença. E a Terezinha, aproveitando, também não gosta do poder, não é vaidosa, ela gosta de gente. Mas voltando aqui da Yazaki. Eu não sei se você sabe, Gi, a realidade do nosso estado, do nosso país, hoje, os maiores compradores e os maiores empregadores são as prefeituras. O país e o Paraná são compostos por municípios pequenos. Hoje, se não fosse a Yazaki aqui, o maior empregador seria a prefeitura, com mais de 1.200 servidores, e o maior comprador também. Puxa vida, hein? Esse é um dado, né? Então, primeiro ponto, né? Então, vamos trazer uma empresa nova. Eu sou totalmente a favor de novas, pequenas, médias e grandes empresas, só que nós precisamos criar um ambiente favorável, criar a condição, um arranjo produtivo, um cluster empresarial e ter o território preparado para receber. Mas antes disso, veja para você ver, o nosso parque industrial. Mais 8 anos se passaram na promessa, né? A gente não tem condição de recepcionar essas empresas, mas antes de pensar numa média, numa grande empresa, nós fizemos uma pesquisa, inclusive, o ano passado, para poder formatar o nosso plano de governo, e eu percorri de 3 anos para cá todos os nossos comércios, empreendedores, né? E o que tem hoje de empreendedor local aqui, de comércio local, nós temos aqui o ramo dos extintores, artigos religiosos, enfim, as confecções. São grandes, né? Tivemos aqui uma oportunidade que ainda está em tempo, mas o time foi perdido. Aqui era uma grande concentração de quiteiros, né, de mascates. E por que não ter produzido isso na época, criar um polo de confecção aqui, como é Arapongas, como é Maringá? Enfim, a política, gente, é muito time das coisas também. Então, antes de pensar em coisa de fora, nós temos que dar todo o apoio, todo o incentivo ao nosso comércio, à nossa indústria, às nossas empresas locais, que infelizmente não acontece isso hoje. Gil, é crítica? Não. Por que não acontece? O que você vai fazer de diferente para ser um parceiro, um braço amigo disso? Olha, gente, primeiro ponto. Nós vamos reestruturar a Secretaria de Indústria e Comércio e dar uma nova cara, um novo nome para ela, Secretaria de Indústria, Comércio e Desenvolvimento Econômico e Social, em parceria com o Sistema S, com a Associação Comercial, que hoje, por uma série de fatores, está muito distante do poder público, e colocar lá, eu tenho defendido muito, professora Gi, os nossos secretários, nossos diretores, primeiro requisito para ter gente lá, capacidade técnica. Eu sou economista, entendo muito pouco de saúde, é o nosso principal desafio, muito pouco de esporte, então eu tenho que ter ao meu lado os melhores secretários, as melhores equipes. Eu tenho hoje condição e obrigação de nomear um time de craques. Sim. E mais que isso, se não der certo, tenho liberdade de poder pedir licença. O primeiro requisito é esse, capacidade técnica. E o segundo requisito, eu sou defensor, nosso plano de governo chama-se humanização, transparência e oportunidades. Eu sou muito ligado a essa palavra humanização, eu gosto muito do sentido dela, ela é muito ampla, mas gosto do sentido prático dela. Então o que tem a ver isso com o que nós estamos discutindo aqui? O secretário ou secretária tem que ser técnica, mas tem que gostar e saber respeitar a gente. Não adianta eu ter lá o melhor secretário daquela área, um expert no assunto, mas que trata as pessoas que nem um cavalo. Isso não vai ser admitido. Técnica, com amor e respeito ao próximo. Então colocar lá nessa secretaria, que vai ser reestruturada, um secretário ou uma secretária que consiga ter um diálogo aberto, franco e reto com o setor produtivo. Sim. Alguém que já empreendeu, que já teve sucesso na vida, que saiba relacionar com o comércio local e que saiba buscar investimento na região, no estado e fora dele. Não adianta eu colocar lá um amigo que me apoiou para a eleição e que não consiga. E o que eu ouvi de relato esses anos para as empresas que eu passei é que as únicas vezes que o carro da prefeitura parou na porta da empresa foi para levar uma notificação. Nunca para dizer se precisava de um apoio, de um auxílio. E quando essas empresas bateram na porta da prefeitura, eu não vou citar o nome das empresas aqui por ética, Sim. né? O que eles receberam eu não posso. Se eu colocar o serviço público a serviço da sua empresa, eu vou responder isso juridicamente por crimes de improbidade e outros. Mas por que não pode? É fácil falar não. Eu vou te dar um exemplo. Barra do Jacaré e Jacarezinho, no quintal da nossa casa aqui. Atende os empresários, atende as empresas, incentivando. E o que vai garantir que eu, enquanto gestor, consiga fazer isso? Primeiro, né, eu acredito no tripé da gestão, que vai ter lá 3 pessoas. Um especialista em contabilidade pública, que vai não só fazer a contabilidade e fazer a gestão de todas as pastas, monitor, porque assim, hoje existe índice, como educação e saúde, que é obrigatório você cumprir pelas leis da diretriz orçamentária como um acordo com o Tribunal de Contas da União. Isso. Então esse contador... Então, uma prova. Exatamente. Então cada pasta vai ter essa gestão e monitoramento desse contador. Eu preciso de um gestor experiente de planejamento estratégico e, modestamente, essa é a minha área, mas se eu for prefeito, eu não posso fazer isso. Dá, eu tenho que ser prefeito de tudo, né? É. Que vai garantir os investimentos e um jurídico especializado em gestão pública. Eu não tenho tempo
de ter um jurídico. Eu posso ter lá o melhor previdenciarista, o melhor civil, o melhor família, o melhor criminal. Mas Não gestão adianta. pública. Eu preciso de especialista em gestão pública. Por quê? Hoje, né, nós vamos fazer uma política, inclusive, de relacionamento com o Ministério Público, o Tribunal de Contas, e de lá vêm as orientações do que pode e o que não pode fazer. Mas muitas das vezes eu preciso de um jurídico que me diga, prefeito, por aqui não dá, mas esse atalho aqui dá. Eu preciso de uma garantia jurídica. E para poder dizer sim para os empresários, para os investidores, para os empreendedores, o que nós vamos fazer? Quando eu estive vereador, eu fui membro ativo do Conselho Econômico. Certo. E eu fazendo uma pesquisa agora, o que nós descobrimos? Que a lei que garante que o poder público deve ser parceiro, ela está anos e anos e anos sem ser atualizada. Está defasada. É uma tristeza isso. Então, modernizar a lei de incentivo, como o próprio nome diz, é a lei de incentivos. E é essa lei que vai garantir que eu possa dar o apoio para o investidor, para o empresário. 2 exemplos que eu vou te dar que aconteceu recentemente aqui. Tá. Né? Fui visitar o empresário, ele se instalou aqui faz pouco tempo, e não faz tanto pouco tempo. Naquele período choveu um pouco. Ele não conseguia tirar do pátio da empresa dele os caminhões, e ele tem transporte, além das outras coisas que ele empreende lá. Ele foi na prefeitura, falou com o setor responsável, olha, tá chovendo, eu tenho que sair do pátio, o trator pode vir aqui? E a resposta que ele teve foi o seguinte, isso é um relato real. Olha, fulano, se o trator da prefeitura passar do portão para dentro, é um crime. Quer dizer, não pôde atender. Um outro relato de uma empresa que é pioneira aqui em nossa cidade, e está entre a segunda melhor do Brasil, e através dela surgiram várias outras no mesmo segmento. Ela está hoje expandindo o seu projeto numa área aqui, a caminho de Ribeirão do Pinhal, está ficando muito bonito. Eu tive uma tarde inteira lá, me mostrou toda a produção, como é que funciona, uma coisa encantadora. E aí, está fazendo tudo com investimento próprio, setor privado, não tem nada do município, mas para poder chegar a uma fase da obra, a terraplanagem, precisava de um caminhão-pipa para molhar lá, porque o setor privado de quem ele estava contratando até não tinha esse serviço. Sim. Aqui no município não tem, quem tem, na época não tinha isso. Para onde ele foi? Na prefeitura, olha, falou com o prefeito, sei lá com quem, com o diretor, com o secretário, eu preciso de um caminhão de água que vai molhar o solo para compactar. E a resposta que ele teve, olha, isso é um crime, se eu for lá eu não posso fazer isso. Gente, se eu for prefeito e não puder atender os meus comerciantes da cidade que eu vivo, que eu amo, os meus empreendedores, os meus empresários, eu peço licença e vou embora para minha casa. Nós temos obrigação, condições e a necessidade de incentivar o comércio local. As empresas locais, o poder público pode sim e deve ser uma mão amiga, não um criador de obstáculo. Então o primeiro ponto é isso, o secretário eficiente e modernizar a lei de incentivos. Depois disso, porque assim, existe um paradigma a ser quebrado que todo mundo acha que empresa vem por causa de barracão e por causa de isenção tributária. Esses são apenas alguns dos ingredientes que compõem essa atração de novas empresas. Então, voltando, cuidamos do que é nosso. Ah, eu falei que eu fiz uma pesquisa e não te falei. A pesquisa que nós fizemos ano passado, nós vamos aumentar aqui, num médio espaço de tempo, significativamente a geração de emprego e renda só com o nosso comércio, só com as empresas locais. Um grande aumento sem pensar em nada de fora. Entendi. E aí, depois de tudo isso feito, cuidar do que é nosso, valorizar o que a gente tem aqui em casa, e tem muita gente boa aqui. No segundo momento, nós vamos estar com o ambiente preparado para recepcionar essas empresas, um parque industrial de qualidade, decente, com infraestrutura de logística. Inclusive, vamos criar aqui um cluster para empresas de tecnologia, call center, né? Uma incubadora de startups, que hoje é o caminho. Maringá faz muito bem depois de São Paulo isso. E Santo Antônio já tem muitos empreendedores que levam a empresa para mais de 20 estados da federação, mas que ninguém sabe disso. A exemplo disso, nós temos a Genuscom, que acontece só em Jacarezinho. Verdade, isso é verdade. Precisamos de oportunidade aqui. Sai daqui para ir para lá. E, inclusive, né, hoje o secretário de Estado, o governador Ratinho Júnior, Alex Canziani, da modernização digital e tecnologia, é nosso apoiador também. Então, fizemos tudo isso, professora Gi. Vamos pensar, no segundo momento, na atração de novas empresas. Como eu disse, não é barracão, não é só isso que vai ter. Nós só vamos ter emprego novo aqui se nós tivermos educação profissionalizante. Eu tive essa semana visitando lá algumas empresas que o proprietário, quem já trabalha lá, quando você entra trabalhar, ele consegue te qualificar ali dentro, ele vai ensinando os novos. Mas algumas empresas só vão olhar para cá se a gente tiver tudo isso e condição de formar profissionais. Então tem que ter uma oferta que supra essa demanda. E hoje nós temos aqui o Senai, que faz muito bem feito isso. A gente vai estender a parceria com o Senai, comprar cotas de cursos, mas não os cursos que o Senai oferta, os cursos que os empresários vão pedir para a gente qualificar. Eles precisam, na verdade, e né? mais que o Senai, hoje, tanto o governo do estado e o governo federal oferta dezenas de cursos profissionais, né, a custo zero. Inclusive, o secretário de Estado hoje, do governador Ratinho Júnior, meu amigo pessoal, deputado estadual Mauro Moraes, também está no projeto, veio no nosso comício, e ele tem levado para o Paraná as carretas do emprego.
as carretas do conhecimento, em parceria com o Senai e todo o Sistema S. A carreta vai do município, dá a qualificação, dá uma bolsa, dá um subsídio para o cara estudar, porque naquele tempo ele não está trabalhando, para poder inserir no mercado de trabalho. Então, geração de emprego e renda, gente, começa com tudo isso, mas com educação profissionalizante. Não vamos sonhar, não vamos ser utópico aqui, que vai ter grandes empresas aqui sem ter escola profissional. Esse é o nosso grande desafio. Tem que preparar essa população primeiro, né? e criar esse ambiente favorável. Inclusive a Terezinha, que é minha vice, ela foi a recordista e campeã dos projetos sociais. Um grande projeto que foi implantado no governo dela foi a nossa estação do ofício. Eu tive na Rouprim falando com o Walter por longas horas esses dias, né? E ele me dizendo a parceria que tinha, né? A Rouprim fornecia o tecido, o retalho, fornecia a costureira, a estação do ofício subsidiava tudo isso, a mão de obra saía da estação do ofício e já ia trabalhar na Rouprim. Que legal! Então nós temos programas... Foi na época da Terezinha. Exatamente. Você quer ver um outro exemplo? Eu tive recentemente na Platina, eu fui visitar uma pessoa lá que queria conhecer o Gil. Depois eu fiz o bairro inteiro a pé, casa em casa, e quando eu fui sair da casa tinha uma menina lá, tava no portão, achei deselegante não cumprimentar, embora eu ia voltar lá, e era a Letícia. Vem cá pra você ver uma coisa, Gil. Aí eu cheguei lá, na área da casa dela, 10 máquinas de costura. Ela, o esposo e o filho, mais 7 costureiras. Isso foi no feriado de 20 de agosto. Eu fui na Marcha para Jesus, depois eu fui lá. Uma confecção na garagem da casa. Ela tem parceria com um cara de Curitiba, de jeans e sarja, e o cara manda o corte e ela customiza tudo ali. Elástico, borda, faz tudo e manda pra lá. Aí eu conversei com ela e falei, escuta, tá há quanto tempo aqui? Há 3 anos, Gil, tal. E como é que surgiu isso? Ela falou, Gil, eu aprendi a costurar na estação do ofício, que eu acabei de falar aqui. Olha! E como é que chama a tua empresa? Ela falou, não tem nome ainda. E aquilo que você falou, educação financeira, né, a gestão. Eu falei, você conhece o Sebrae? Ela falou, Gil, não conheço. E o que eu preciso é de um barracão, que o poder público me apoie, eu preciso crescer, eu estou com demanda para crescer, e eu fiz um compromisso com ela. Na época, a gente criou lá em Nova Santa Bárbara os barracões do emprego. Tem uma empreendedora lá, Gi, que chama Adriana. Hoje ela faz facção para grandes marcas, de grandes magazines do Brasil. Ela começou em Nova Santa Bárbara, expandiu para Açaí, depois Santa Cecília do Pavão e na América da Colina. Ela gera hoje mais de 3 mil empregos na região. Nossa Senhora! E eu falei, Letícia, eu vou te levar lá, depois de passar a campanha, para você conhecer a Adriana, que ela começou como você, só com a prática da confecção, mas não tinha a menor noção da gestão do seu negócio. E é isso que você precisa, aprender a empreender e não só a costurar. Então o nosso compromisso, quando eu falo de educação profissional, envolver a associação comercial, envolver a FANORP, todo o setor privado, numa grande cadeia produtiva, para que essas pessoas possam ter, de fato, condições de aprendizado. Sim. Isso é função do poder público. É o que está faltando, na verdade, né? Está faltando há muito tempo aqui. E mais que isso, gerar emprego e renda local, gente. Quando eu falo que eu trabalhei em dezenas de prefeituras do Paraná, eu digo assim, professora Gi, isso permite que eu vá errar muito pouco. É claro que eu vou errar, ninguém é 100% perfeito, e vamos acertar muito mais, nós vamos copiar para Santo Antônio tudo aquilo que eu vi que deu certo por aí. Você quer ver um exemplo? Município de Jacarezinho, Palhares, inclusive, me ligou essa noite, tá batendo quase 80% na pesquisa, vai ser reeleito, porque faz um belo trabalho, é um governo progressista. Me ligou para dizer isso. O que ele fez lá para proteger e para incentivar o comércio local? Então, todo município que não tem uma legislação adequada, ela vai seguir a lei federal ou estadual. Nesse caso, as leis de licitações. É a antiga 666, agora mudou de nome recentemente. Então, essa lei que vai nortear todas as compras públicas, como eu disse no começo aqui. As prefeituras são os maiores empregadores e os maiores compradores do Brasil. É um grande poder de compra que tem as prefeituras. Sim. E o que ele fez lá, pensando no comércio local? Então, ele me mostrou o estudo, inclusive, em parceria com o Sebrae. Quando ele não tinha legislação própria, Jacarezinho, no ano de 2022, comprou de Santo Antônio da Platina 3 milhões 800 e poucos mil reais. 3 milhões e 800 mil reais. Nós vendemos para Jacarezinho. O ano passado, com a legislação própria que ele criou, nós só vendemos para lá 150 mil. 3 milhões e 600 ficou no comércio de Jacarezinho. Isso chama-se Programa de Compras Públicas para poder fomentar a economia do lugar. Então só se compra fora de lá, na região, no segundo momento, e só se compra fora quando não é ofertado aqui o produto e serviço. Nossa. E o que nós vemos aqui hoje, na Platina, nada contra o processo licitatório, ele é justo e necessário porque ele traz competitividade, economia gera eficiência e resultado para o município, mas não pode ser pautado só na economia, né? Se a gente conseguir concentrar essas compras aqui, o dinheiro, o emprego e a renda gera aqui. E nós temos hoje diversos serviços ofertados fora do estado, inclusive, de empresas que vêm aqui,
joga o preço lá embaixo, não entrega com qualidade, leva nossos empregos, leva a nossa renda para fora daqui. Sim. Então esse grande programa que nós vamos instalar aqui, isso é na chegada do governo já, né? Chamar o jurídico, chamar os governadores, os vereadores, mandar para o legislativo, aprovar essa lei para que entre em vigor com urgência. Nós vamos fazer a grande diferença, além de educação profissional, de aproveitar a logística, tudo que eu já falei aqui, mas que o nosso dinheiro seja consumido aqui dentro, e isso vai fomentar, sem dúvida nenhuma, o comércio, a empresa, a indústria local. E continuar sendo o maior polo comercial. Aí, de fato, nós vamos ser. Né? Não só comercial, nós temos aqui um grande corpo clínico, né, dos médicos particulares, tem dezenas de especialidades aqui, a região inteira vem para cá nesse turismo, né, da medicina. Então, formatar tudo isso num grande projeto, quando eu falo de avançar esse município para ser, de fato, a principal cidade do Norte Pioneiro, é dessas coisas que eu falo. Reunir tudo isso e formatar num grande plano e para que depois a gente possa ser exemplo para o Estado e para o Brasil. E é isso que nós vamos fazer. Gil, partindo agora, já que você falou sobre médicos, o que você tem, assim, a falar sobre a nossa saúde pública? O que poderia, assim, acrescentar? Porque nós temos alguns centros, né, de atendimento, nós temos, de repente, assim, a ausência de médicos, tem uma população muito grande para poder atender tudo isso. Quando, na época da Covid, foi, assim, um dilema, da dengue, que teve a epidemia, também nós tivemos vários problemas. Pessoas que, de repente, têm que fazer uma cirurgia cardiovascular, tem que correr para Arapongas. E aí, como que fica essa questão? Porque, assim, nós temos o Hospital Nossa Senhora, nós temos aqui o Hospital Regional, nós temos o Instituto do Rim. Então, assim, como que a gente poderia melhorar a questão da saúde pública, que é um problema nacional, a gente sabe disso, sempre está em cogitação, vamos melhorar a saúde pública. A gente tem aqui médicos excelentes, nós temos muitas pessoas muito boas na área da saúde que atendem aqui. Não só médico, mas enfermeiros, técnicos de enfermagem. Tem, assim, a parte odontológica também, um centro odontológico. O que você poderia falar para a gente sobre o seu projeto na área da saúde pública? Olha, professora Gi, do nosso Pod Gi, eu vou começar te respondendo da saúde. Essa estatística nacional, né, ela é verídica, mas não podemos debruçar em cima disso e usar de desculpa para não resolver o problema. Eu tenho dados para te dar aqui de municípios que eu atendo que tem algo muito próximo de 100% da eficiência da saúde. E digo que a saúde não é o principal desafio, mas é o nosso principal compromisso da bandeira humanização, transparência e oportunidades. Como eu dizia no começo aqui, né, as leis de diretrizes orçamentárias estabelecerem em comum acordo com o Tribunal de Contas da União dos Estados a obrigatoriedade da aplicação. Saúde fica com 15% dessa fatia, educação com 25%. E digo a você, por experiência própria, o que está faltando em Santa Pratina não é recurso, é gestão e respeito ao próximo. Vamos começar pelo nosso pronto-socorro. Tá, vamos lá. Inadmissível, olha gente, reforço, não é crítica. Da boca do Gil, raramente ou quase nunca sai aqui uma ofensa, uma crítica. Eu sou da construção, sou da boa política. No entanto, não é à toa que hoje todos os adversários da eleição passada estão com a gente. A gente teve debate de divergências de ideia, mas nunca faltamos com respeito, nunca teve ofensa pessoal, debate produtivo e saudável. O que eu vou trazer são relatos, inclusive experiência própria que eu passei recentemente. Não é possível que os nossos pacientes, nossa família, nossos pais, mães, filhos, chegue num pronto-socorro e fique 2, 3, 4 horas sem atendimento. Isso é inadmissível e nós vamos mudar isso, gente. E eu vou dizer como. Não é com falácias, não é com promessa. Inclusive ontem na OAB lá, o candidato que concorre com a gente, né, veio falar de continuidade, de progresso, foi secretário de saúde, está há 8 anos lá e não teve sensibilidade de resolver esse caos que a saúde de Santo Antônio encontra-se na UTI. Lá tem um bendito protocolo que veio da Europa. Nós vivemos no Brasil, no Norte Pioneiro do Paraná. Nós vamos rasgar aquele protocolo. O que é esse protocolo aí, Gil? O protocolo de Manchester, não sei das quantas, que vai classificar a tua dor. Mas a dor está com você, o protocolo classifica. Então você chega lá e acha que você não precisa atender, você pode esperar 2, 3, 4 horas lá. Você acha que quem vai no pronto-socorro, gente, está indo lá para brincar? O nosso protocolo é compromisso e amor ao próximo, humanização. Nada de coisa técnica nesse sentido. Respeito ao próximo. Então, primeiro ponto. Existe uma confusão cultural, mas por falta de atenção primária aqui.
O pronto-socorro, o nome diz pronto-socorro. Então é urgência e emergência. Então quem deveria ir lá de fato? Um acidentado, um AVC, um infarto. Mas como você não tem a atenção primária, você não tem isso descentralizado, você não tem postos de saúde, as UBSs que fala hoje, né? Exato. Em horários prolongados, você não tem a saúde da família com eficiência, apesar que o pessoal faz um belo trabalho, aonde todo mundo vai? Pronto-socorro. No pronto-socorro. E aí, E quando lota. eu falo de relato pessoal, gente, eu tive assim, a tristeza de 15 dias atrás. Meu pai tá com 76 anos, tá com saúde. Minha mãe 72, com saúde. E eles estão naquela fase que eles acham que se ligar para os filhos vai incomodar os filhos. Eu sou o caçula de 3 irmãos. E aí eles foram pro pronto-socorro Nossa Senhora da Saúde, lá do lado da Nossa Senhora da Saúde, 3 horas da manhã. Minha mãe estava com uma virose, muito debilitada. Chegou lá, minha mãe desmaiou, fez xixi na calça, caiu no chão, vomitou. A minha indignação não é porque demorou, é porque não tinha ninguém para ser atendido. Se tem 1 ou 2 ou 3, sem você esperar a tua vez, só tava ela lá. E aí quando foi 5h30 da manhã, meu pai me ligou. Gil, tô com a tua mãe aqui, a situação tá assim, assim, assado. Ninguém na frente dela. Não, tinha uma pessoa lá. Tá. Sabe o que ela falou pro meu pai? Se o senhor quiser, o senhor chama a polícia. Gente, isso é falta de recurso ou falta de respeito e gestão? E aí a gente chegou lá, foi recolhido 6h30 da manhã. Foi dado um banho nela. Eu voltei para minha casa e eu fiquei emocionado e chorei bastante. Não pela minha mãe. A minha esposa é gestora em saúde pública e a gente tem discutido a solução para isso há muitos anos, em poder dar uma saúde decente, de qualidade para o nosso povo. E a minha casa, onde eu moro, eu vejo a cidade toda. E eu fiquei vendo aquilo e eu confesso que chorei pelo tamanho do desafio. Sentei com a equipe que ajudou a gente a colocar o plano de governo da saúde e a pessoa me falou assim, Gil, com todo respeito, isso foi providencial ter acontecido. Tua mãe foi usada por Deus, porque isso é a realidade que acontece todos os dias. Ela teve que passar por isso para você ver a dor do povo. Meu Deus. E eu falei, eu já sabia disso. Então assim, né, eu fiquei comovido com aquilo e passou um pouquinho, o médico me ligou. Que estava lá, né, falou que não foi chamado, quem estava na frente falou que chamou e ele não quis vir, e ninguém tem culpa. Me ligou e falou assim, Gil, eu quero pedir desculpas para você pelo ocorrido, uma coisa chata. E eu falei, doutor, eu não desculpo. Porque eu tenho certeza que se não fosse a minha mãe, o senhor ia ligar para outra pessoa? O senhor ligou porque eu sou candidato a prefeito, porque você me conhece, porque é minha mãe. Quantas mães, quantos filhos passam diariamente por isso? Será que vocês têm o cuidado? Se tem que atender, atende. Imagina para ligar pedir desculpas. Eu falei, pela minha honra, pela honra dos 50 mil platinenses que vivem aqui, esse é o maior desafio, é o maior compromisso, e nós vamos resolver isso. E você pode dizer para a equipe, nem que eu perca voto, porque o voto não pode ser o objetivo, ele tem que ser a consequência. Mas nós vamos resolver isso. A ideia poderia ser descentralizar esses atendimentos, colocar, de repente, muito mais UBS nos bairros, por exemplo, Latina, outros distritos, de repente. Porque, assim, conforme você falou, Gil, a população toda vai para o pronto-socorro. Mas por quê? Porque falta atendimento médico nas UBSs? Olha, Gi, a descentralização é um dos ingredientes da solução desse problema, mas não é só isso. Porque assim, a gente tem que ser transparente e honesto no que fala. Ontem lá, na OAB, todo mundo, vou fazer isso, vou contratar aquilo, pera um pouco. Nós temos o índice de contratação de 54% que está estourado. O principal gargalo nosso quando entrar lá, eu não posso contratar 2 médicos, enfermeira, atendente, ACS, nada. Por que não contrata? Tem uma fila de concurso de ACS aí, os agentes comunitários que fazem um belo trabalho, obrigado, gratidão, gente, que não foi chamado ninguém até agora. Então tem que ser responsável. Fala, vamos construir o UBS. Gente, construir a estrutura física é a parte mais fácil. E eu tenho facilidade para isso, vai sobrar recurso para nós. Vai ficar lá fechado? Então assim, primeiro ponto, é uma questão de conscientização, descentralizado já está a estrutura física. O que a gente precisa é melhorar, por exemplo, Monte Real. Tem um posto de saúde próprio lá, uma UBS próprio, que rachou, que trincou, não foi reformado, alugou um espaço inadequado ao lado. Postinho da Vila 7. 7 anos fechado, alugaram uma casa na Vila São José, um espaço inadequado e não dá uma solução para aquilo. A Platina melhorou, né? A Vila Claro, a mesma coisa. Está construindo uma unidade nova lá, inclusive estão com uma conversa fiada que está pronto no jornal de campanha.
e a obra não está nem não sei quantos por cento para ser concluída. Então, o único posto de saúde que funciona hoje aqui é lá da Serra Pelada, em frente ao Púrgio, que nós temos 5 médicos lá, e lá funciona até depois do horário. Tá? Então, não é descentralizar só. As UBSs, primeiro ponto é fortalecer o programa da saúde da família, que faz toda a prevenção, interligar tudo isso por um sistema que hoje é completamente ineficiente, inclusive esse sistema é ligado à SESA, Secretaria de Saúde do Estado. Olha o que acontece, você vai no postinho de saúde, eles te mandam para o especialista, ali está o clínico geral, ortopedista, cardiologista. Sim. Aí você tem que pegar uma ficha aqui, aí você vai e pega uma ficha lá, aí de lá você pega uma ficha lá, é o turismo, a guia das fichas. Nunca tá junto, Existe né? um sistema hoje de informatização, como eu disse, né, com a Secretaria de Saúde de Estado, com a Regional de Saúde, a 19ª, Sim. que a gente tem que sair encaminhado dali, é simples, você sai do teu papelzinho lá, Tá resolvido, né? você vai para tal lugar, chega lá e tá pronto. Então, a gente poder fortalecer essas equipes, arrumar um jeito de enxugar de um lado, que está muito gorda a prefeitura, para poder contratar profissionais. Outra coisa, gente, né? Eu tenho tido uma conversa ampla e franca com servidores da saúde, estão há anos sem receber qualificação, né? E se sentem completamente desvalorizados, né? Insalubridade, uma série de questões. Quer dizer, quem trabalha contente se não está sendo reconhecido? Quando eu falo de humanização, e quando eu falei do pronto-socorro, especificamente essa pessoa que estava lá, que atendeu meu pai e minha mãe, essas pessoas, eu não estou generalizando não, porque lá também ninguém está contente não. Né? Sobrecarregado, um lugar que tinha que ter mais gente, está sobrecarregado. Humanização é cuidar dessas equipes, e aí, Gi, descentralizar assim, prolongar o horário de atendimento dessas UBS, para que o pessoal não vá lá, mas o ponto principal disso, nós vamos construir e criar, pode ser até junto com o próprio pronto-socorro, uma unidade de pronto atendimento 24 horas. Esse sim vai ser a solução. Para poder atender a dor de cabeça, 1h da manhã, a enxaqueca, o dente inflamado, aquelas coisas que não são urgência e emergência. Então, e a confusão que tem ali hoje é que o médico que não é emergencista, ele está no pronto-socorro. Nem está habilitado para aquilo. Quando precisa de uma emergência, vai o médico que não é... Tá uma grande confusão. É tudo falta de gestão isso. Entendi. Esse pronto atendimento que vai ser a solução para o nosso PS, sabe? E além do nosso pronto atendimento, né? Veja você, farmácia municipal. Uma, num prédio alugado também, totalmente inadequada. A farmácia fecha para o almoço e fecha 5 horas da tarde. Eu vou rir aqui para não chorar, gente. Espera um pouco. Eu estou trabalhando. No meu horário de almoço que eu quero... tenho hora do almoço que eu posso ir lá buscar o remédio, tá fechado. Tá fechado. E 16h30 fecha, eu saio do serviço às 18h. Gente, é assim, é rir para não chorar. E é uma só na cidade inteira. Uma só, e as 2 UBS tem lá, né? E além da falta de medicamento. Hoje tem um programa, hoje não, isso é antigo, que chama REMUM, Relação de Medicamentos Municipais. Isso é linkado à Secretaria Estadual de Saúde, e existe uma licitação, uma obrigatoriedade desses medicamentos de uso contínuo, que é ofertado pelo governo do Estado da União, tem que ter. Nem isso nós estamos tendo. E quem está me ouvindo sabe o que eu estou falando. Uma completa falta de medicamentos. No pronto atendimento 24 horas, nós vamos ter junto lá uma farmácia. Porque domingo, feriado, 2h da manhã. Sai dali já. A gente consegue, graças a Deus, adquirir o medicamento na farmácia particular, mas e quem não consegue? Aí você vai no pronto-socorro sábado, 10h da noite, só vai comprar na segunda o remédio, porque está fechada a farmácia municipal? Outra coisa, gente, outra coisa. Saúde pública é o nosso compromisso. Eu vou dar 3 exemplos. Quando eu falo que vou fazer o que funciona por aí, não é falácia, não é promessa. Quando eu ouço o relato das pessoas, eu me sensibilizo. Mas quando dói na gente, dói mais. Eu falei no começo que eu venho representar minha família e meu filho Gil Antônio, de 2 anos e meio. Nós estamos há 8 anos sem pediatra no posto de saúde. As crianças daqui ou vai no particular ou manda para Jacarezinho. Meu Deus do céu, gente. Como é que eles são a principal cidade da região? Como é que pode isso? E aí, eu fui outro dia conversar com o pessoal da saúde, a gente tem um trânsito livre lá, e entender o que estava acontecendo. Isso não foi agora. Por que não tem pediatra aqui? Sabe que resposta que eu tive? A gente não tem demanda para isso. Não tem demanda? Para não chorar, eu ri de novo. Veja você, o município de Jacarezinho, prefeito esperto, atento, relacionado ao governo do estado, não perde a oportunidade, não perde o time. Construiu e inaugurou lá um centro municipal de pediatria, que funciona até às 19 horas. Um centro municipal, além de ter o Cisnorp e outras lá. Segunda questão. Bandeirantes tem uma casa que é referência para a região, chama-se Anjo Azul. O que o Anjo Azul faz? É uma casa de filantropia
que cuida das crianças com síndrome do espectro autista. Tá? Toda a região de Cornélio, Itamaracá, Santa Mariana, Andirá, vai lá, é bem atendido, é um trabalho sensacional. Pessoas especializadas e tudo. Tudo. Uhum. Estrutura física, que mais a terapia, tudo adequado. E esse é um diagnóstico, Gi, que tem confundido as famílias, é um tema muito sensível, novo. Eu tive na PAI, visitando o Alexandre, toda a equipe, fazem um belo trabalho, parabéns à PAI, nossa gratidão por tudo que fazem. Construíram lá uma sala sensorial para poder ajudar nesse atendimento também. Mas o fato é que hoje a quantidade de efetivo que ele tem lá não consegue absorver a demanda. E me contou, inclusive, que pediu para o município profissionais para poder auxiliar nisso e também, devido à lei desatualizada, a falta de índice, né, teve um não como resposta. O prefeito de Jacarezinho não perde a oportunidade, construiu em Jacarezinho a Casa do Autista e inaugurou. Isso é compromisso, nosso plano de governo, e nós vamos fazer. E esse diagnóstico tem sido tema, inclusive, de separação de casais, de divórcio. Sim. Porque a mãe precisa dedicar ao filho que precisa, e o marido precisa da esposa. É um tema muito delicado. E eu tenho conversas, inclusive aqui na cidade tem uma ONG, uma instituição que está começando agora, se não me engano é a Ágape. Quem coordena isso é o Sininho do Conselho Tutelar. Ele tem um filho especial. E nós estamos no caminho já, tratando isso há quase um ano, para avançar nesse tema delicado. E uma outra questão, falando da saúde pública, ainda que envolve assistência social, antes de falar da odontologia, que eu vou falar também aqui, teve conosco aqui, sexta-feira passada, a secretária de Estado e deputada federal Leandre Dal Ponte. Tem uma linda história, terceira vez deputada federal, mulher, forte, trabalhadora, de origem simples, que conquistou seu espaço por merecimento. E hoje ela é secretária de Estado do Ratinho Júnior, da mulher, da igualdade racial e da pessoa idosa. E o que está no nosso plano de governo, eu pedi para quem? Para ela, secretária da mulher. Entende? E ela em nossa frente, tinha mais de 150 pessoas na reunião, fez vídeo, fez tudo, apertou minha mão e fez o compromisso. Fez o que eu pedi e fez mais um, inclusive. Né? Você que é mulher, você procurou o serviço de saúde pública já na cidade aqui? Não, você já foi atendida? Como é que funciona isso? Já fui atendida. E tem tudo lá? Não. Não, né? Então nós vamos colocar aqui a Casa da Mulher Platinense, onde você vai ter desde a saúde íntima, saúde física, saúde psicológica, vai ter junto lá a delegacia da mulher e o apoio jurídico. É possível, Gil? Jacarezinho tem a Casa Rosa. Isso não é verdade. A mulher de Jacarezinho vai lá, é bem acolhida, é bem tratada e sai num único lugar. Eu conheço. E a secretária de Estado fez o compromisso com o Gil, com a Terezinha e com o programa 10. Nós eleitos, no começo do governo, vamos implantar isso aqui. A mulher platinense vai ter uma sede física decente, de qualidade, para ser acolhida e para ser tratada. E ela fez um segundo compromisso que eu não tinha pedido. O projeto piloto foi no município de Irati. Ela fez lá a Cidade do Idoso. E o que é isso, Gil? E ela falou que o desafio do século, eu não sabia, a longevidade aumentou e é envelhecer com qualidade. A população está envelhecendo. Sim. Né? Você pega a estatística aí, e hoje, graças a Deus, segundo a informação que ela nos deu na reunião, a longevidade da mulher, 80, 82 anos, e o homem 79. Graças a Deus, né? Tempo nosso, a nossa avó com 60 já era idosa. Você pega hoje com 70, 80, todo mundo bonito, né? É isso mesmo. E o que a Casa do Idoso faz, gente? É um lugar, que você vai ter todo o atendimento, a faculdade aberta para o idoso, jogos, terapia ocupacional, enfim. Num único espaço que você pode ser levado pela família ou por conta própria, quem quiser ir lá. Inclusive, o Valdir do Foto estava nessa reunião e falou, eu quero ir lá. Ele eu tô gostou. Você gostou muito da ideia, sabe? E aí chega lá, passa o dia e 6 horas da tarde volta para casa. E tem relatos dela lá em Irati que os idosos não querem voltar para casa. Eles querem ficar Quer ficar porque junta tanta gente. É uma ocupação. Uma ocupação, né? Porque o idoso, ele acaba chegando numa etapa da vida que ele se sente inútil. Eu posso falar assim, meu pai tem 77 anos. Idade do meu, quase. Né? Então, assim, o que ele fala pra mim? Gi, já tô aposentado, já tenho a pensão morte da sua mãe, tô com a vida feita, mas eu não posso parar de trabalhar porque senão eu vou ficar doente. Vai enferrujar. Por quê? Porque eu tenho que conversar, eu tenho que interagir, eu tenho que estar no meio do povo. Então essa ideia aí, essa casa pro idoso, é muito... E ela prolonga a vida deles. Exato, foi o que ela disse. Ela fez um compromisso que aqui vai ser um case regional, vai ser aqui em Santo Antônio. Por essas e outras que eu falo que aqui vai ser a principal cidade da região. E voltando a falar da saúde pública, então nós temos, gente, ação para todas as áreas. Pediatria, Casa da Mulher, Casa do Autista, nosso pronto-socorro. Um grande desafio, eu quero aproveitar aqui e fazer um desabafo. Os adversários agora, desde o começo, eles criam narrativa a respeito do Gil.
Primeiro, nada contra, eu respeito todas as siglas partidárias, acima de tudo, nós somos humanos, e como eu disse, o principal partido depois da eleição tem que se chamar Santo Antônio da Platina. A eleição acaba 6 de outubro, e a cidade tem que avançar. Mas teve um tempo que eles disseram assim que o Gil era do PT. Tudo bem, nada contra o PT, eu tenho meu partido, eu sou do 10, Republicanos, o partido do governador Tarcísio de Freitas de São Paulo, e creio que vai ser inclusive o próximo presidente do Brasil. Sejam felizes os petistas. Eu nunca fui do PT, não tenho nada contra. Tá. Depois começaram a arrumar um monte de vice pra mim. Ah, o vice do Gil é fulano, o vice do Gil é ciclano, não sei o que, tá? Nem você tinha Nem ideia, eu tinha vice, né? Já estavam... E depois, e cada dia uma narrativa nova, eles vão construindo essas fake news, né? E eu tô falando disso para chegar na questão da saúde, é a última que eu ouvi agora, e eu digo assim, gente, quando você tem a consciência tranquila, o coração em paz, você deita a cabeça no travesseiro e dorme. Isso não tem preço que pague a nossa paz. Mas a última agora é assim, ninguém acreditava que nós íamos formatar uma aliança desse tamanho. Com 6 deputados federais, 18 deputados estaduais, 3 secretários de Estado, senador da República, a Câmara de Vereadores hoje tem 9 vereadores, eu tenho apoio dos 8, o que não apoia não é candidato. A comunidade local, 4 ex-prefeitos, gente, é o que eu falo, isso é providência divina e eu fui uma pecinha da engrenagem utilizada para pregar essa unidade, porque é a união que as coisas funcionam, a divisão atrapalha as coisas da vida. E começaram a dizer o seguinte, olha, o Gil, para ter esses apoios, ele rifou os cargos da prefeitura. Ele deu cargo público, se for eleito, a troco do apoio político. Olha, gente, eleição passada eu perdi por muito pouquinho a eleição. No final, confesso que faltou um pouco de recurso, né? Para colocar trabalhador na rua, para fazer santinho, fazer adesivo, aquelas coisas que a campanha custa. Eu fui procurado por um investidor da cidade na época, que me ofereceu uma grana que resolveria a minha eleição. Eu falei, olha que bom, né? Graças a Deus. E não tem janta grátis. Eu falei, o que o senhor quer em troca? E ele falou, olha, Gil, eu vou te ajudar aqui, mas tudo que for acontecer em tal área da cidade tem que passar pela minha mão. Ixi. Falei, muito obrigado. A nossa relação política nem começou e já termina aqui. Continua seu amigo, mas não fale mais de política comigo. Então eu preferi perder a eleição do que ter um cabresto e não deixar eu governar. E agora, todos que estão comigo, diferente que estão pregando por aí, ninguém pediu nada pro Gil em troca, porque sabe minha conduta, sabe o jeito que eu trabalho. Aliás, eu tive um pedido, gente. Ex-prefeito Pedro Claro, tive 5 conversas com o Pedro Claro. E a quinta dela foi lá no Hotel Canoa. Conservador, um homem idôneo. Eu fui mostrar o projeto para ele, pegar as ideias dele. Ele falou, Gil, eu vou com você. Mas eu quero uma coisa em troca, para te apoiar. Eu falei, opa, o que é, seu Pedro Claro? Ele falou, olha, Gil, eu estou passando dos 80 e, inegavelmente, o nosso ciclo biológico ele vai se encerrando a partir daí. E eu não quero partir dessa vida sem ver aquela UPA que eu construí, que está há 8 anos com as portas fechadas. Uma UPA, gente, significa unidade de pronto-atendimento 24 horas. E está 8 anos com a porta fechada e a gente pagando aluguel de prédio público, e um prédio público vazio lá. Promete que você inaugura minha UPA? Eu não quero partir dessa vida sem ver aquela UPA. A UPA, gente, está lá do lado do cemitério novo. 8 anos sendo depredada, corroída pela ação do tempo. Um desrespeito, um desperdício com o dinheiro público. E eu me emocionei, apertei a mão dele e falei, olha, o pedido que o senhor me fez é muito nobre. Eu não prometo, que eu não gosto de promessa, mas eu faço um compromisso com o senhor de trabalhar incansavelmente para viabilizar recursos, para fazer aquilo funcionar. Tanto que o município de Guaíra existe uma UPA igualzinha a nossa, é uma UPA de porte médio a nossa, e que funciona de vento em popa e resolve a situação da saúde daquela cidade e daquela região. Sim. A UPA, gente, é 24 horas e tem que atender quem passa na porta, não é só municipal. Então nós vamos pegar recursos do governo federal, da Secretaria de Estado de Saúde e fazer uma pactuação com 5 municípios da região para que aquilo funcione. E isso também é uma solução para o nosso pronto-socorro. E está lá subutilizado por pirraça política. Então esse é um grande desafio da saúde e foi o preço que eu paguei para ter um apoio político. E eu fiquei feliz e emocionado por isso. A odontologia, gente, é uma área específica. Nós tínhamos aqui o nosso CEL, né? Hoje ainda existe, mas funciona com uma capacidade muito reduzida. Além de fortalecer isso, com horário diferenciado, com mais profissionais, nós temos o programa de governo, inclusive, com prótese para todos. Né? Hoje muita gente precisa da antiga dentadura, as próteses, não é acessível, está embutido lá, leia lá no plano de odontologia. Isso. E mais que isso, professor, nós vamos fazer a saúde bucal itinerante. Tá?
Então nós vamos ter lá o dentista que vai na zona rural, que vai no distrito, obviamente, planejar tudo isso agendado previamente, para que as pessoas também possam ter um atendimento de qualidade nas regiões, sem estar deslocando para a cidade. E tudo isso... Pois não. Pode. Lá em Jacarezinho tem o EMP, Faculdade Estadual de Odontologia. Eu sempre pergunto isso para os candidatos, porque meu filho está no último ano de faculdade, então eu fico me perguntando. Lá eles têm um projeto muito bonito, que eles vão no asilo, fazem atendimento. Conheço o projeto. Eles vão na Casa Rosa, fazem atendimento. Eles vão em um monte de lugar para fazer atendimento itinerante. Eles vão até as pessoas. Isso é muito legal. Olha, gente, olha o que a gente está dizendo aqui. Quando eu falo de envolver toda a comunidade organizada, nós temos, inclusive, um projeto, uma parceria para o EMP na área de fisioterapia. Então existe o fisioterapeuta, ele chega na altura, ele tem que fazer o estágio. Sim. Nós temos uma grande demanda de fila de espera por fisioterapia. Eles precisam estagiar. Sim. Olha que coisa simples de resolver. Então coloca uma pessoa responsável por isso, né, que vai assinar por isso e cuidar disso. Nós temos professores da UEMP, Odontologia, que moram em Santa Ana Platina. Conheço. E, inclusive, eu perguntei para essa professora, uma delas, perguntei para ela, eu falei assim, não tem a possibilidade de trazer esse projeto, que é um projeto dela, da instituição, o EMP, em Jacarezinho. Não tem como abranger isso para o asilo aqui de Santo Antônio? Asilo, Casalar. Ela falou, Feliz, Gi, Projeto Boia Fria. eu pretendo fazer isso, mas eu preciso de apoio. Então, gente, olha aí, né? Quer mudança com responsabilidade? Que é o Santo Antônio do Futuro, que começa agora, está aqui no 10. Nós vamos apoiar todas essas ações. Como eu disse, eu sei como é que faz, eu sei onde dá certo. Jacarezinho está sendo um belo exemplo a ser seguido. Nós temos relação ampla com o Palhares. Ele veio no comício aqui pessoalmente também dizer que apoia o Gil. Então, é possível. Estamos falando de ações, não estamos comparando com Londrina, São Paulo, Curitiba, com a nossa vizinha Jacarezinho. Exato. Tem nosso compromisso. Odontologia, prioridade na saúde também. Ô Gil, na área educacional, vamos lá. Nós temos alguma proposta aí no seu plano de governo relacionada à educação? Questão de creches, faculdades, nós temos alguma escola? E vamos já acrescentar aí. O que você acha do Colégio Cívico Militar? Totalmente favorável, necessário. E vamos fomentar para ampliar isso aqui. Para que Santo Antônio possa ter mais colégios desses, porque além da educação, né, forma a cidadania, com respeito, com amor ao próximo, e com certeza, esse, para não dizer que é 100% do caminho, é uma boa parte dela. A Gi perguntou se eu tenho propostas para a educação. Gente, eu falei no começo que política é uma missão, é o dom de servir, e para mim política é uma das principais ferramentas de transformação da humanidade. Tudo passa pelo poder público, tudo. Ai daquele que fala não precisa de política, tudo. Uma das principais ferramentas. Mas a principal ferramenta de transformação é a educação. Todas as profissões, seja advogado como você é, professora, pessoal que está nos filmando aqui, o padeiro, o arquiteto, o engenheiro, enfim, todas as profissões começaram lá na atenção primária, Sim. pelas tias, pelas professoras, e o município, a região, o estado, o país que investe em educação faz a diferença. É a principal ferramenta de transformação. Um exemplo disso é a China, né? Isso foge da realidade de município, mas o que você percebe nos últimos 25, 30 anos, um investimento maciço na educação superior, inclusive, que mudou o contexto, para não dizer social, daquele país, ultrapassando as grandes universidades a nível de mundo, as norte-americanas. Hoje a China, a Coreia é um grande polo educacional porque acreditou e fez um investimento a longo prazo. Sim. Voltando para a realidade do nosso município, então se eu acredito nisso, é um grande desafio também. E como é que nós vamos começar melhorando a educação básica do município, né? Você falou de faculdade, tudo isso, a gente tem sim por papel a necessidade, o dever de poder fomentar, de ser parceiro de estudo, mas vamos começar aqui na base. Tá, vamos lá. Como é que você tem educação de qualidade ou qualquer outra coisa? Com um servidor contente. Salário? Principalmente. Eu tenho uma conversa com professores, diretores, todos os profissionais de educação, as merendeiras, o pessoal da limpeza. Não é de ontem, no projeto, gente. Não começou essa semana, eu não sou candidato de 6 meses. Nós estamos na construção, por isso que o projeto é sólido, é humano e é viável. Nós começamos isso há 8 anos atrás.
O que está no nosso plano de governo, conforme vocês que leu e estudou lá, não são promessas. Tudo que está lá, embora nem tudo que precisaria estar lá, porque é 100% de viabilidade de execução. Sim. E eu conversei com as professoras, o que a gente percebe hoje, né? As famosas progressões, um grande desenquadramento disso. Nós temos hoje aproximadamente 600 servidores no município da educação, né? É maior, inclusive, que é o quadro de servidores de muitos municípios de todas as áreas da região. É muita né? gente. Então você tem, né, um piso nacional não aplicado, as progressões completamente, né, num gráfico destoado, de forma desuniforme. Quem está a tempo chegou em tal casinha, as famosas casinhas. Quem começou agora está acima. E esse é um grande desafio. Nós, inclusive, vamos fazer uma conversa na KPP com os professores. Inclusive, preocupação que eu tive recentemente, falando com os professores, nós vamos ser eleitos, com a graça de Deus e com a ajuda de vocês que nos assistem, né, nós vamos ter uma herança pela frente aí, para poder custear de ações que, para a professora poder ter o seu direito valido, recorreu à justiça e ganhou a causa. E vai fazer uma diferença no orçamento do município, porque são cifras de milhões. Como vamos fazer isso? Com a graça de Deus, com experiência e buscando soluções. Sim. Então, primeiro ponto. Outra coisa, né? Se é professora da educação superior, como minha esposa também quanto tempo que a gente não vê no município a educação continuada, a capacitação profissional? Que o município não oferta isso aos nossos professores. Então, falando de qualidade da educação, começa pelas professoras. A valorização, né, poder ofertar essa qualificação para que elas possam evoluir, melhorar, e naturalmente isso vai ser qualidade de ensino para os nossos alunos. Sim. Né? E tudo isso, gente, passa por onde, Gi? Eu sempre digo assim, né, eu falei já hoje aqui, acho que da indústria e comércio, é um secretário técnico e um secretário que respeite as pessoas, que vai juntar humanização com capacidade técnica. Todas as pastas, por exemplo, a educação, pela obrigatoriedade da lei, ela tem que ter 25% do orçamento aplicado pela lei. O que a gente percebe Brasil afora? Uma triste realidade. Como você não tem um planejamento estratégico de curto, médio e longo prazo, e você é obrigado a investir esse índice, mostrar para o Tribunal de Contas que você gastou, é uma realidade nacional isso. Chega no fim daquele ano letivo, a diretora começa a comprar faco, garfo, bacia, bebedouro, pintar a escola, a parede branca pinta de branco de novo. Porque não planejou, o secretário não planejou com eficiência o dinheiro que deveria ser melhor aplicado e trazer qualidade de ensino, e começa a comprar aleatoriamente para provar no final do ano, olha, eu gastei os 25%. Então quer dizer que sobra dinheiro se não tivesse planejamento? Aí começa a adquirir coisas que não precisa. Não precisa. Não precisa, né? Então, né, voltando no ponto principal depois da qualificação e da valorização. O nosso secretário de educação, a nossa secretária de educação, ele tem que ter toda uma intimidade com a área pedagógica. Sim. Claro. Sim, né? conhecer. Isso é importantíssimo. Tem que ter o respeito da classe, tem que ter trânsito com a classe, que os professores possam acessar esse secretário quantas vezes for preciso para levar uma demanda, uma sugestão, um elogio, uma reclamação. Tem que ser um governo participativo, não um governo inflexível, um núcleo duro, que ninguém fala com ninguém. Então esse secretário tem que entender da parte pedagógica e educacional, show de bola. Mas olha, os responsáveis pela atribuição de novos investimentos em nossa gestão não é só o prefeito. Por isso que eu tenho que ter uma equipe técnica. Cada secretário, além de entender da sua área, o esporte entende de esporte, a saúde e vice-versa, tem que entender de gestão. Sim. Nós temos hoje, né, na educação básica do país, um dos programas chama-se PAR, Plano de Ação Articulada. Eu posso ser o melhor prefeito, ser amigo do presidente, do governador, do papa. Se as ações para a educação não tiver descrita e cadastrada no PAR, não vem. Esse PAR é um sistema integrado com a FNDE, com a Secretaria de Educação do Estado, com a nossa CED e assim por diante. E tudo que as diretoras da escola, o secretário quer que tenha de investimento, tem que estar alimentado lá. Senão não adianta nada. Obedecer critérios técnicos, jurídicos, contábeis, arquitetônicos, se for obra, viabilidade social, tem que estar devidamente no prazo certo, informado. E eu sempre digo assim, Gi, e quem nos assiste, sonhar pequeno e sonhar grande é o mesmo preço. Então tem que encher aquilo lá de pedido. Você quer uma escola para sua cidade? Um CMEI novo? Pede 10, que vai sair 2. Experiência própria. Prefeitos que eu atendo, por que tem sucesso? Eu falei de Prado Ferreira aqui, o Silvio fez uma revolução na cidadezinha desse tamanhozinho lá em Prado Ferreira. Você pega o par dele lá, ele tem coisas lá para 30 anos, pedida já. Então, para a educação, gente, não tem educação com conversa fiada, vai fazer nada. Tem que ter um secretário, como eu disse, da área pedagógica, mas que entenda de gestão, que utilize esse par na sua plena capacidade, 100%,
e que consiga pegar uma diária da prefeitura, botar uma linha debaixo do braço, ir lá na CED, ir no FNDE, ir no MEC, buscar novos projetos e novos investimentos. Do contrário, é conversa fiada. Vejam vocês, nós temos um déficit histórico aqui de crianças para as antigas creches, hoje é CMEI que fala. Né? E ontem lá na OAB, o candidato para se defender diz o seguinte: isso é uma estatística nacional. Volto a falar da saúde. Não podemos debruçar na questão nacional e usar de desculpa para não fazer. Quer um governo conformista? É isso. Um governo progressista que sabe o que vai fazer e que vai fazer está aqui. Então não podemos ser referência do país, do estado, porque o país é assim. Então se não tem asfalto, não vou asfaltar aqui porque lá não tem. Gente. E aí esse déficit, como é que nós vamos fazer isso? Com responsabilidade. Volta no gargalo. A gente tem hoje falta de professores nas escolas, uma fila do concurso para ser chamada, e não se chama porque está nos 54%, no limite da capacidade de contratação. Então, a curto prazo, para a gente sanar isso, a exemplo de municípios que funciona, até poder resolver esse gargalo, poder efetivamente solucionar e equalizar esse inchaço que está hoje aí, que está no índice, está no topo lá, nós vamos precisar fazer parceria com terceirizadas. Vamos terceirizar esse serviço, não terceirizar a nossa educação, bem claro aqui, pelo contrário. Eu sou a favor da educação pública, nós vamos investir nela e não abro mão. Mas estou dizendo de déficit de vagas de crianças de creche CMEI. E vou dar um exemplo, o meu filho está com 2 anos e meio. Ele está na escola Arco-Íris, a gente consegue custear, graças a Deus, é muito bem atendido lá, obrigado pessoal. Mas desde que nasceu, o nome dele está lá para ser chamado na escola pública. Não é que eu preferia Arco-Íris, quando chamar é lá que ele vai. Eu sou usuário do Sistema Público da Saúde e da Educação. Sim. Ele tem 2 anos e meio. Então você imagina como é que está esse déficit. Então nós precisamos equalizar isso, e vou dizer, não é com ampliação de creche, não é construindo creche. A edificação é fácil. Difícil é você fazer a manutenção e colocar profissionais lá. Quando você diz a questão dos 54% de contratação relacionada às pessoas que já estão no limite, que não dá para chamar por enquanto a questão dos professores que estão na fila de espera nos concursos, testes seletivos. Nesses 54% também estão incluídos os cargos comissionados? Exatamente. Dá para tirar essa galera aí então ou não? Pra você ter uma ideia, né? Eu tenho a honra de ter o Pedro Claro como apoiador, e o Pedro Claro ele fez sobrar recurso próprio enxugando a prefeitura. Porque isso não é obrigatório, isso é um teto estabelecido. Esse ano o país completa 24 anos que foi estabelecida aqui a Lei de Responsabilidade Fiscal. Foi no ano 2000, tá? E essa lei que estabeleceu esses tetos, isso não é obrigatório, é um teto. E estabeleceu as obrigatoriedades de outras áreas, como os 25% da educação e 15% da saúde, por exemplo. Então, se o prefeito fizer a gestão enxuta, e sabe como é que faz isso? Nós temos hoje centenas de servidores de carreira que já ganham seu salário, que tem competência, tem experiência e está lá subutilizado no cantinho, que pode trazer para cá, gera eficiência, gera economia e o dinheiro sobra. Então lá está tudo. Motorista, médico, faxineiro, agente da saúde, professores, né? Todo o quadro de efetivos e comissionados e concursados incide nesse índice, que é o teto de 54%. E aqui, inclusive, nós estamos com a luzinha acesa, o chamado limite prudencial. Já acendeu a luzinha laranja lá. E se passar disso, a gestão é penalizada por isso. Esse é um grande desafio que nós vamos ter que fazer. E voltando da educação, então tá tudo lá, Gi, tá? Voltando à educação para poder finalizar essa parte. Nós falamos já de várias coisas aqui. Uma coisa simples que nós vamos fazer é o monitoramento do nosso CMEI, das escolas públicas. Tem muito espaço público hoje que, infelizmente, está depredado, está com infiltração, está com goteira. Arrumar tudo isso, colocar ar-condicionado e fazer funcionar em todas as salas de aulas da educação básica do município, dando qualidade para os professores e alunos. E nós vamos colocar lá o botão do pânico. Como que funciona? Você lembra que teve, primeiro muito nos Estados Unidos, isso, depois no Brasil, depois aqui em Cambé, Sim. Um atirador entra lá, Lembro. e esfaqueia e mata uma criança. Tivemos várias palestras. E nós nesse tivemos sentido um nas caso, escolas. inclusive, aqui, no CMEI do João Galdino, aqui na Santa Terezinha. Teve um pai de um aluno, alguém que chegou lá e arrancou o portão e queria entrar na escola. E foi uma polêmica, foi uma dificuldade, a polícia foi lá, o prefeito e o secretário de educação não foi, mas a polícia foi. E só quem passou por isso sabe. Então, não sei se vai ter segurança pública na nossa conversa aqui, mas linkando já esse assunto, esse botão do pânico nas escolas, linkado com o monitoramento por câmera de segurança, é um lugar que vai ter acesso direto à Polícia Militar e às forças de segurança. Qualquer suspeita, quando acionado, é um canal direto para poder prever
e sanar eventuais catástrofes dessa natureza. Que misericórdia, né? Igual na Lei Nacional de Lei Maria da Penha existe também. Exatamente. Existe essa possibilidade. Então a ideia também é para poder prevenção, né? Prevenção da segurança para os alunos e professores que estão lá, para que não passem por isso. E assim, finalizando a educação, duas coisas importantes também, gente, né? A gente vai poder fazer uma conversa, já fizemos uma conversa muito ampla com o transporte escolar rural, da qualidade tanto para o transporte, para os alunos, né? Melhorar as linhas aí, as rodovias, a questão da frota. E uma coisa também que nós vamos implantar no nosso governo é o fornecimento do kit escolar, material escolar e uniforme para nossas crianças. Ah, isso é legal. Gil, é possível? Claro que é. A região inteira faz. Isso é legal, o município pequenininho faz. E hoje, um percentual muito grande dos alunos da educação básica são carentes. Sim. Então você imagina um aluno que chega para estudar, matriculou, ganhou seu uniforme, ganhou seu material escolar, ganhou seu kit. Alegria. E a economia que gera para casa, para a família. Isso sobra para quê? Para pagar água, luz, telefone, fazer compra. Esse é um compromisso nosso também, não é promessa. Municípios da região fazem, Santo Antônio pode, merece e vamos fazer. E ainda dá um incentivo a essa criançada, que vai tudo igualzinha, vai com material bonitinho, estimula até o aprendizado. E agora, só para a gente finalizar a questão da educação ainda, é uma dúvida que eu sempre tenho, cogita-se muito no curso de medicina aqui em Santo Antônio. O que o Gil tem a falar sobre essa questão da medicina? Tem uma briga muito grande em cima disso. Olha, Gi, existem correntes de pessimistas que diz que é utopia, que isso não cabe aqui, né? Eu acompanhei toda essa questão quando foi cogitada em outro momento. Era um programa do governo federal e era uma faculdade de medicina pública. É o que eu falei aqui, a divisão ela atrapalha muito e a falta de força política principalmente. Então naquele momento entrou na disputa Bandeirantes, Jacarezinho, Cornélio e Santo Antônio. E vai para lá e vem para cá, e a senadora Gleice Hoffmann fez média aqui, fez média lá, prometeu para todo mundo e ninguém teve nada. Nós estamos vivendo um segundo momento agora, que o governo federal autorizou os credenciamentos de novos cursos de medicina no país. Se eu não me engano, são 79 instituições que vão ser credenciadas, porém, de cunho particular. Setor privado setor agora, privado, né? o MEC. Inclusive, tem 6 grandes grupos, né, que estão arrematando esses lotes, esses leilões. Inclusive, dos 6, salvo engano, 4 ou 5 são multinacionais, são grupos estrangeiros, que já têm grandes instituições de ensino no país, né? E o que eu fiquei feliz com esse credenciamento, eu estou a par de todo esse processo, é o quê? Diferente da outra vez, ele está sendo liberado para regionais de saúde. Então, no caso nosso aqui, nós temos a 19ª, que é em Jacarezinho. Então, nós não estamos concorrendo com Cornélio, nem com Bandeirantes. Se for acontecer, tem que acontecer na Regional de Saúde da 19ª. E hoje, quem está habilitado para isso somos nós. Sim. Nós temos tudo do rim, uma UPA que não funciona e vai funcionar. Nós temos o Hospital Nossa Senhora da Saúde, Hospital Regional do Norte Pioneiro. Exatamente, Né? Então, a estrutura está aqui. Está tudo aqui. E, gente, olha, isso muda a realidade de uma região para o resto da vida. Que atrás disso veio uma grande cadeia produtiva, de outros cursos, de outros profissionais, e principalmente a melhoria da qualidade da saúde como parceiro, né, no 3º, 4º, 5º ano ali, esses alunos fazendo estágio e tudo isso. Então, assim, isso gera um grande desenvolvimento, eu acredito nisso, e no nosso governo as portas estarão abertas para qualquer tipo de investimento dessa natureza. Nós acredito e precisamos disso. Tá? Perfeito. Gil, agora praticamente indo para o final aí, segurança pública, guarda-mirim, o que a gente poderia fazer para melhorar essa questão? De repente, monitoramento, o que é a proposta do seu governo, seu plano de governo? Gi, e os nossos internautas aqui, a segurança pública também é um grande desafio e um compromisso nosso. A princípio, né, é uma atribuição do Estado prover isso, e a Polícia Militar faz muito bem feito esse trabalho. Os meus agradecimentos, minha gratidão à Polícia Militar pelo trabalho que faz, mas o Poder Público Municipal ele não pode se eximir disso, alegando que é o Estado que tem que fazer. Tá. Eu vejo segurança pública lá na base. Tá? Como é que começa isso? Dentro da escola. Inclusive, eu sou apoiador da Escola Cívico-Militar por esse motivo também. Sim. Tá? Conscientização. Eu tenho na nossa coligação 3 professores de educação física que são vereadores conosco. E eles me trouxeram dados, informações e me convenceram que o esporte é o remédio mais barato. O esporte é prevenção, a criança que pratica esporte tem um desempenho melhor na escola,
está menos propensa a consumir droga Exatamente. e menos propensa ao mundo do crime. Então a gente já começa a unir aí a educação, segurança pública e esporte. E assistência social. E assistência E social. eu tenho a felicidade de ter a minha vice como a Terezinha Maiorque, que foi a melhor secretária da assistência social que o município já teve, que também faz esse trabalho. Nós vamos fazer isso junto com as igrejas, inclusive, a igreja católica, as evangélicas, que por vocação já faz esse acolhimento dessas crianças, desses jovens, com grandes projetos que vai começar a tratar a segurança por aí. Mas finalizando o esporte, né, então, como eu disse, né, esporte é prevenção, é saúde, é tudo. E me trouxeram um triste relato, né, de que nós estamos aqui com o ginásio de esporte há 8 anos fechado, a quadrinha da Vila São José fechada, a quadra da Serra Pelada abandonada sem cobertura. Uma bela manhã, tiraram a quadra para colocar uma empresa, ótimo, mas tinha que colocar uma quadra no lugar. Eu estive com o Valdir do Foto há uns 90 dias em Ribeirão do Pinhal. O Valdir foi representar o deputado Pedro Lupion e eu a deputada Luísa Canziani. Nós fomos fazer o que lá? Abertura dos Jogos Escolares do Paraná. Mais de 20 municípios, as suas delegações desembarcaram em Pinhal, adolescentes, crianças e jovens. Foi a coisa mais linda a abertura. E essas crianças e jovens gastaram na padaria, na farmácia, no hotel. Os pais vieram buscar os seus filhos, levaram uma lembrança para casa e a economia da cidade girou. Jacarezinho teve jogos escolares recentemente. Nós estamos aqui há 8 anos sem poder receber porque não tem ginásio esporte. Verdade, Gil. Você sabe que antigamente, assim, bem antigamente mesmo, quando eu ainda era jovem, tinha muitos negócios de jogos escolares aqui em Santo Antônio, abrigava um monte de gente de fora. E ó, isso faz tempo, porque eu era jovem, eu era adolescente, eu tenho 44 anos. Tamo junto. Eu lembro disso também. Então, você sabe que eu não tinha nem pensado por esse lado aí, eu tava até imaginando a questão do esporte. Mas realmente, tá fechado então você mesmo. percebeu que não tem jogos, mas aqui por quê? Porque não tem uma estrutura para receber os jogos aqui. Mais que isso, eu fui essa semana em 2 lugares. Ali na oficina mecânica do Uma Roda, do Fabinho Brito. O Fabinho tem mais de 2.000 troféus lá. Ele compete regional, estadual e federal. Leva o nome da cidade para o Brasil inteiro. Né? Nenhum atleta patinense tem mais troféu que ele tem. E aí ele me trouxe um triste relato. Olha, Gil, eu vou competir por todo o Brasil e não tem um incentivo do município. Mesmo levando o município para outros lugares do país e trazendo as medalhas, os troféus para cá, né? Quer dizer, não tem incentivo. O Gilberto do Taekwondo, sim, sim. O filhadinho faz lá. De Olimpíadas, inclusive, né? Me contou outro dia, é um dos nossos vereadores, que ele compete por Santo Antônio, mas quem dá o ônibus é Jacarezinho. Capaz, não tem apoio aqui. Então vamos voltar na segurança, mas essa é a realidade. Mas o esporte é prevenção. Criança que faz esporte não tem violência, não tem agressão, não tem droga e vai melhor na escola. Começamos na escola civil-militar, começamos na escola básica, com assistência social, com prevenção, com campanha, com educação e também em comum acordo com a parceria com as igrejas. Isso vai trazer uma redução significativa, e eu falo isso porque eu sei municípios que fizeram isso, e isso é a longo prazo, não acontece no primeiro dia do mandato. É uma construção de coisa que nunca existiu aqui. Sim. Tudo isso linkado. Segundo ponto, enquanto poder público municipal. Acabamos de ver essa semana aqui a nossa serra, mais uma vez, pegando fogo. E tá judiando a gente, hein? Não tá chovendo, o clima tá seco. Não teve um programa de arborização da serra para poder acabar com essas enchentes, um acero. 8 anos sem uma política eficiente para isso. E eu fico pensando, eu atendi por muitos anos o município de Joaquim Távora, prefeito Gelson na época lá. Para não dizer 100%, Joaquim Távora tem 95% de câmaras de segurança cobrindo sua extensão municipal territorial. Ribeirão do Pinhal, eu trabalho em Ribeirão do Pinhal, Batiá e Jundiaí. Ribeirão é câmera em toda esquina. Então, Pinhal, Joaquim Távora pode, nós não podemos, gente. Se nós tivéssemos tecnologia aqui linkada com a Polícia Militar, uma central de monitoramento, com câmera de reconhecimento facial, nós íamos descobrir quem colocou fogo na serra e essa pessoa estaria na cadeia hoje. Então, o primeiro ponto é investir, sim, em câmera de monitoramento, junto com o botão do pânico que eu falei lá na educação, colocar a Polícia Militar e a Prefeitura num grande circuito de segurança pública. Isso nós podemos fazer e precisamos fazer. A Guarda Municipal também? Ontem, lá no debate da OAB, o candidato que vai para o programa de rádio diz o seguinte: eu não sou de falar, eu sou de fazer. Quando questionada a Guarda Municipal lá ontem, que é uma promessa de campanha faz 8 anos. Primeiro mandato, Zezão prometeu, não fez. Segundo mandato, prometeu, não fez. E agora o Alexandre quer continuar e está prometendo de novo que não foi cumprido, teve 8 anos para fazer. Ele falou que ia sentar e conversar sobre o assunto. Nós não vamos sentar, conversar, vamos levantar, arregaçar as mangas e resolver. Guarda Municipal, o nosso orçamento hoje, ele praticamente está comprometido
com os índices da folha e com as obrigatoriedades que tem que ser investido, educação, saúde, entre outros. Então, falar com falta de responsabilidade que eu vou fazer, não, nem prometer. Mas existem mecanismos hoje, no governo do Estado e no Ministério da Segurança Pública, que conseguem subsidiar e financiar parte disso em parceria com os municípios. Mas de que forma? Com projetos, não com falácias, não com promessas. Então hoje, o nosso município, pelo tamanho que tem, comporta inclusive uma guarda armada. O investimento não é barato, mas o investimento, como eu falei das edificações de outras áreas, é o menor obstáculo. O maior gargalo é o efetivo. Então nós precisamos começar aqui de forma gradativa, com poucos guardas, Sim. e depois chegar no número adequado que vai atender a demanda per capita. Só que esse efetivo hoje bate na onde? No 54 do índice. Então é a criação de um ambiente legislativo, de um ambiente financeiro, para um segundo momento, a gente sim poder ter aqui a implantação da tão sonhada guarda municipal, motorizada, e inclusive não vamos confundir, gente, guarda municipal é uma guarda patrimonial. Como nós vamos fazer a cidade, diversos complexos esportivos, diversas praças com Wi-Fi, com lazer, com parque, com lagos, esses guardas vão também cuidar dessas regiões. Sim. A Guarda Mirim, né, uma judiação ter sido extinto isso. Eu tenho amigos hoje que se deram bem na vida, bem mesmo, que estão felizes, empreendendo, porque tiveram a disciplina lá na Guarda Mirim, e na atribuição, me lembro até hoje, quando a gente conversa, a gente fala disso, né, que ia lá lavar o banheiro da farmácia, aprendeu tudo ali, depois tinha a Zona Azul também linkada com a Guarda Mirim. Precisamos resgatar esse projeto, e esse é um projeto da minha vice, lá na assistência social, e vamos fazer isso também. Então, hoje, tudo isso é necessário, é preciso e é possível. E uma coisa muito também importante, que eu tenho recebido relatos e pedidos da guarda da nossa zona rural. Hoje a criminalidade diminuiu, né, na cidade, graças a Deus, e o trabalho da polícia militar, mas está tendo um aumento na zona rural. O pessoal está lá, né, desprotegido, essa questão da armamentícia. Sim. Então precisamos, junto ao governo do estado, buscar mecanismo para estabelecer uma patrulha rural, uma ronda, buscar uma solução para isso também. Isso é importante também. Não esquecer da zona rural, né, nesse sentido. E a questão habitacional, Gil, quando a gente fala em casas populares. Porque muitas pessoas falam, poxa vida, eu pago aluguel, isso, aquilo. E como é que ficaria essa questão habitacional? Tanto assim na zona rural, quanto também na zona urbana. Linkando a questão habitacional com a questão do desenvolvimento econômico do município. As principais locomotivas do país que puxam emprego e renda é o agronegócio e a construção civil. Sim. Esses são os grandes empregadores do país. E o que nós percebemos, notamos, detectamos aos últimos anos em Santana da Platina, gente, foi o município na contramão da construção civil. Tanto que eu me reuni no mês de novembro do ano passado com 40 pessoas, arquitetos, engenheiros, pedreiros, construtores, servente, pintor, eletricista, tudo que compreende essa cadeia da construção, para me trazer um relato, um pedido naquela época já. Não sei se você sabe, nós temos hoje 15 loteamentos parados na cidade, pelo fato da prefeitura impor obstáculos e estar na contramão disso. Então, quem está me ouvindo, que foi construir para finalidade comercial, a casa para morar, os loteamentos, sabe o que eu estou falando. A prefeitura, ao invés de ser um facilitador da construção civil, impõe todo dia, você leva lá o teu protocolo, o teu pedido para autorização, e pede uma lista, e mais uma lista, e mais uma lista, e vai 6 meses, 1 ano para liberar isso. Né? Isso é desenvolvimento, e isso passa pela construção civil, inclusive, né, o desmembramento dos terrenos, nosso plano diretor que está parado lá. Vamos reunir a comunidade, fazer uma audiência pública e aprovar um plano diretor que contemple tudo isso, que a construção civil gera emprego, gera renda, a cidade precisa crescer e se desenvolver principalmente. A habitação está dentro disso. Nós temos hoje, encontrei inclusive hoje de manhã com o Danilo, que é um construtor ali, né, ele faz as casas Minha Casa Minha Vida, que tem subsídio, mas não pode mais fazer porque a prefeitura não autoriza desmembrar. Então tem gente que pode ter uma casa de 1 milhão, de 2, de 3, de meio milhão, mas tem gente que tem uma casa de 150 mil para sair do aluguel. E pode financiar pela Caixa, isso tem subsídio. Mas hoje não pode mais porque a cidade não permite, né? Mais uma coisa. Olha, Gil, só um pouquinho, desculpa até te cortar, mas você sabe que realmente isso que você falou, eu tô sofrendo com isso, sabe por quê? Eu tenho lote em determinado local e as pessoas não querem adquirir porque não pode partilhar esse lote para fazer construção de casa. Então, assim, eu coloquei à venda já faz mais de 5 anos. Não, tô falando real agora. Sim. Sério. Estamos falando real o tempo todo aqui. Não,
5 anos já tem a placa lá, eu quero vender, eu quero investir em outra coisa. Praticamente 700 metros quadrados, dá para fazer muitas casas ali, só que no projeto não é permitido, porque não dá para fazer casas para alugar pequenas. E eu fiquei pensando, até meu pai falou, Gi do céu, e agora? Eu fiquei na mão com esse negócio. Assim, eu tô falando uma coisa que aconteceu comigo. Esse relato teu, Gi, são centenas de relatos que eu tô dizendo. Eu tô construindo um plano de governo, gente, não é ontem nem semana passada, nós estamos há 4 anos ouvindo a comunidade. É relato de centenas de pratinenses e investidores. Vou te dar um exemplo aqui, né? O Aladim arrendou ali, comprou o posto caçula, tá? Aquilo era para estar aberto faz mais de 1 ano. A prefeitura colocou tanto empecilho, tanto entrave lá, inclusive começou a atuar na áreas como o Imetro, como o Ibama, como o IAT, que nem é da atribuição do município, para poder paralisar a obra por perseguição. Esse foi um desabafo do Aladim. E como ele, eu não vou citar o nome demais, mas eu tenho relatos de centenas de investidores que não pode avançar. E, inclusive, quem que é o responsável por esse setor do planejamento é o rapaz aí, Alexandre, que se diz candidato, que quer a continuidade e que é o progresso da cidade. Pelo amor de Deus, gente. Nós vamos destravar a construção civil, como eu disse no começo. Construção civil é a locomotiva do país que gera emprego e renda. E Santo Antônio está na contramão disso e nós vamos rever. E você quer ver mais uma coisa? Quando eu falo que eu trago exemplos de cidades que funcionam, para construir o plano de governo, eu sentei com os engenheiros, com os advogados, com construtores, com arquitetos, para colocar lá o que pode e o que não pode ser feito. Um advogado que tem loteamento, que ele tem loteamento parado também, né? Não pode lotear. Falou para mim assim, Gil, coloca aí que nós vamos entregar a autorização para construir em 15 dias. Falei, doutor, 15 dias é possível? É possível, por isso, por aquilo. Tecnicamente me convenceram, mas como eu tenho onde acessar, eu passei a mão no telefone e liguei lá para o prefeito Tomazina. O Flávio, um prefeito jovem que foi reeleito prefeito sem concorrência, candidato único, de tão bom que foi. E falei, prefeito, eu estou aqui com o pessoal do plano de governo, assim, 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 e nós estamos no capítulo X. Tomazina, você demora quantos dias para entregar a autorização para o cara construir? Pasme, 2 dias. Capaz. 2 dias. Tomazina, 2 dias. Não são 15. Entrou o protocolo lá, 2 dias pode construir. Gente, não estou falando de Curitiba, de Nova York, de Las Vegas, nem de Londrina, nem de São Paulo. Estou falando de Tomazina, que é a nossa vizinha aqui, que é pequena. Pode. Nós vamos poder também. Com um exemplo prático, é o que eu digo, eu sei que vamos fazer. Mas voltando na resposta, programas habitacionais. Teve com a gente semana passada aqui o Munir Shawish. O Munir Shawish é filho da terra de Joaquim Távora, irmão da Karen, cunhado do Gelson Mansur. E hoje ele é diretor da Agência Fomento do Paraná, junto com o Ratinho Júnior. Está firme conosco no propósito, na campanha, apertou a mão e fez compromisso para frente. Foi presidente da Cenepar e foi presidente por muitos anos da Coapar. Portanto, os principais programas habitacionais que aconteceram no estado do Paraná passou pela mão desse homem. Então ele tem acesso a Curitiba e a Brasília. E fez um compromisso comigo que nós vamos fazer o maior programa habitacional em Santo Antônio Partim de todos os tempos. Só que antes disso tem um detalhe. A gente não pode, gente, tampar o sol com a peneira. Pegar um gancho aqui e sol com a peneira. Né? Eu tive com a Terezinha essa semana na rua Benedito Lúcio Machado, pedindo voto. Obrigado, Dito Lúcio Machado, pela acolhida. Todo mundo abraçou, todo mundo pegou na mão, sorriu e falou que é 10. Tem nosso compromisso. E lá, recentemente, por coincidência, há 10 dias da eleição, passaram um asfalto lá. Né? Coincidência ou não, tá lá o asfalto. Uma camada lá. Que legal. A rua tem que ficar bonita. Ali é o corredor de entrada da cidade. Só que eu faço uma pergunta a você que está me assistindo, ou a você, professora Gi, do nosso Pode Gi oficial. Você vai pintar essa parede aqui, Gi, passar uma massa corrida nela. Mas tem infiltração. Você vai dar massa corrida primeiro ou vai uma infiltração primeiro? Entendi. Nós temos um problema crônico lá, de enchente, na Bordion, ali no Polaco, no Carcanhar, de décadas. Só que é um problema que nós vamos ter que enfrentar. Porque vai custar, eu fiz o levantamento, essa obra vai custar 10 milhões de reais e vai demorar de 1 ano e meio a 2 anos para ser executada. Então você imagina o transtorno que vai causar uma rua comercial, abrir as valetas, e lá não vai ser tubo, vai ser a do Heller, aquela do Heller abaixo, para pegar desde a 13 de maio, desde lá de cima do Polaco, para chegar no funil para te resolver isso. Então como é que você coloca asfalto para ganhar a eleição em cima de um lugar que está enchendo de água? Todo aquele asfalto está perdido. É tampar o sol com a peneira. E voltando para a habitação, nós não vamos colocar uma casa popular aqui sem resolver o nosso João Furtado. Você conhece lá? Conheço. O João Furtado é ali, Conheço. nas imediações do Aparecidinho. Conheço. Nós temos lá as famosas sub-50, tem 50 proprietários
que estão com a casa no nome, estão seprocados na justiça, não pode entrar na casa, não pode terminar, é um imbróglio judicial que precisa o prefeito bater na mesa, ir na Coapar, ir em Brasília, ou termina aquilo, entrega, ou faz a demolição e constrói um conjunto lá em cima. Antes de qualquer coisa nova, nós vamos fazer o que tem que resolver primeiro. E na sequência, um programa habitacional aqui. É nosso compromisso. Muito bom. Gil, então finalizando aí, tá? Eu gostaria de deixar aberto para você agora falar sobre as questões, de repente, que a gente não conseguiu trabalhar aqui, que seriam realmente muito importantes, pode ser que eu tenha esquecido. Vou deixar aberto aqui para você, tá? Fique à vontade para conversar com seus eleitorados. Nossos eleitores. Eleitores. Né? Inclusive, tô contando que você vai ser nosso eleitor, hein, Gil? Oh, meu Deus, gente, eu não posso me manifestar aqui, Gil. Então, antes de fazer as conclusões finais aqui, eu quero de público, né, professora Gi, podgioficial.com, peço seu voto, Gi, mas não pro Gil, pra Terezinha ser prefeito, não para isso, né? A gente não tem vaidade, nem apego pelo poder, tanto que a Terezinha poderia ser a prefeita, eu o vice, mas pensando na cidade, que é o único projeto que interessa, nós estamos juntos e precisamos de todos os votos, inclusive o seu, porque o seu voto é um voto de uma liderança, de uma formadora de opinião, de quem consegue levar, multiplicar essas ideias e reforço, não pro Gil, para Terezinha, mas é o voto para uma nova Santo Antônio da Platina, de um futuro que começa agora, para a gente gerar oportunidade. Pega na tua mão e peça de novo. Voto no 10, G. Olha, pessoal, obrigado. Olha isso, esse Gil, viu? E os temas debatidos aqui hoje, né, conversados, né, uma conversa muito profícua, foram de extrema relevância. E é claro que a gente tem diversos outros assuntos, mas eu creio que do tempo proposto a gente já está avançando, então eu convido aqueles, né, que o que a gente não discutiu aqui hoje, não conversou, não dialogou, que vá no plano de governo, ele está lá no Divulga Cândido, está no TRE, e essa semana tem o material de campanha na rua, nosso jornal, com o resumo dele vai ter um QR Code que vai direto do plano de governo, está tudo lá detalhado, com linguajar simples, como eu disse, o plano humano, sério e 100% viável de ser executado. E eu quero, Gi, né, em teu nome, da sua equipe aqui presente, parabenizar o podgi.com oficial, é isso? Podgi.oficial. Podgi.oficial. Parabenizar você pela iniciativa, acho que isso é muito importante, né? Esse momento importante na nossa cidade, que ela vai passar por uma transição, e essa transição, de fato, pode ser a diferença que nós estamos aguardando há anos, né? A gente sair de um ciclo vicioso e poder partir para um ciclo virtuoso. Então eu agradeço aos internautas que estão nos assistindo, que estão nos acompanhando, um grande abraço, agradeço você, Gi, mais uma vez, e parabenizo pelo espaço, pelo belo espaço, aos nossos patrocinadores aqui, ó, estão aparecendo aqui. Obrigado, pessoal, parabéns por apoiar essa importante iniciativa e outros temas e outros assuntos que a Gi traz à tona aqui, né, com frequência de assuntos de todas as áreas. E eu quero agora finalizar, gente, né, dizendo a vocês, eu estive no debate da OAB, na sabatina lá, e eu finalizei dizendo o seguinte, estava sentado em minha frente os 3 adversários, e eu falei olhando para eles, isso no olho deles. Enquanto ser humano, Gi, eu não me sinto melhor do que ninguém. A gente tem qualidade, tem defeitos, tem erros, tem acertos. Somos todos iguais. Ai daquele que se acha melhor que o outro, por isso, por aquilo. Agora, enquanto projeto, plano de governo e condições de fazer a diferença nessa cidade, aí eu desafio individualmente, os 3 junto aqui no Pode Gi para um debate. Opa! Pra gente conversar. O que a gente vai fazer, Gil? Pra gente conversar. Vamos lá. E discutir proposta, não com falácia, não com promessa do que não foi feito, que vai fazer. Porque assim, gente, prometer é fácil. E como diz o velho ditado, falar até papagaio fala. E hoje eu não tenho dúvida. A Terezinha tem dito por aí, por onde a gente passa, que o Gil será o melhor prefeito de todos os tempos. E não é porque o Gil é bom, é mais do que ninguém. Mas o fato, gente, que nós contamos hoje, eu falei no começo aqui, com o apoio de vários deputados federais, inclusive trago minha gratidão aqui ao deputado Lupion, à deputada Luísa Canziani, ao deputado Felipe Francischini, ao deputado Diego Garcia, esses são os federais. E vou nomear alguns estaduais, para não ser injusto, são muitos. O deputado Cobra Repórter, o deputado Pedro Paulo Bazana, o deputado Moacir Fadel, o deputado Mauro Moraes, bom, enfim, dezenas de estaduais, inclusive vai estar com a gente aqui amanhã o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, o deputado Alexandre Cury.
muita expressão no Estado, deputado estadual votado por vários mandatos, está vindo aqui pessoalmente para pegar na mão do Gil e fazer um compromisso com a cidade. Nós temos 3 secretários de Estado, o governador Ratinho Júnior, Leandro Del Ponte, como eu falei, da Mulher e Igualdade Racial, pessoa idosa, Alex Canziani, Tecnologia, Modernização Digital e Inovação, e Mauro Moraes, Trabalho e Emprego. Contamos ainda com o apoio do senador Sérgio Moro, que veio pessoalmente aqui no nosso comício para pegar na minha mão em público. Foi uma linda festa, casa cheia, discutimos de propostas lá, conversamos, e em público disse o seguinte: Gil, as portas do Senado Federal estão escancaradas para Santo Antônio da Platina. Então, de onde virão os recursos para a gente colocar em prática tudo que eu estou dizendo aqui? São desses homens e mulheres, através de emendas parlamentares, emendas impositivas e programas de governo. Precisamos de dinheiro extra. O orçamento, o ano que vem, está estimado a 200 bilhões de reais, 220 bilhões de reais. Não sei se vai se concretizar, mas como eu falei muito aqui, isso está carimbado pelo Tribunal de Contas e muito pouco de investimento novo pode ser feito. É de novos programas, novos investimentos que nós vamos transformar essa cidade. Então, por esses apoios em Curitiba, em Brasília, na região, por 4 ex-prefeitos que está com a gente, pelos nossos vereadores, pela minha vice, mulher, forte, que gosta de gente, e foi a melhor secretária da assistência social que o município já teve, por essas somas de fatores, principalmente pela graça de Deus e com o teu apoio, irmão e irmã platinense, tua família, é que juntos nós vamos ser, sim, o melhor prefeito de todos os tempos. E eu disse ainda ontem lá na OAB, quando acabou, que eu tenho convicção que nós vamos ser eleitos, e convidei os 3 concorrentes de... Eu falei para eles assim, a eleição acaba 6 de outubro. 7 de outubro não tem mais partido. O partido chama-se Santo Antônio da Platina. Então, se vocês tanto amam a cidade, tanto projeto tem e condição de viabilizar recursos, as portas da gestão do Gil e Terezinha 10 estão abertas, porque a cidade não pode ter as porteiras fechadas. O que tem aqui hoje, em Santo Antônio, é um deputado federal e um deputado estadual. Gente, a cidade não pode ter dono. Coatiguá, prefeita Adelita, minha amiga, veio no comício, veio nas reuniões aqui, minha parceira, tá? Colocou a Isilda lá como candidata a prefeita, secretária de saúde, e é candidata única, não tem concorrente. Um abraço, Isilda. Coatiguá pequena, bem menor que Santo Antônio. Ela tem lá vários federais e vários estaduais, por isso que faz a diferença. Cidade não pode ter dono, não pode ter um deputado só. Então as portas estão abertas para os deputados que vierem aqui, temos compromisso e, claro, aquele que trabalhar por nossa gente vai ser reconhecido na urna. Por isso, gente, que o Gil tem a melhor proposta, tem o melhor plano de governo e será o melhor prefeito. Por todos esses fatores e reforços. Pela graça de Deus, teu apoio. Portanto, peço a vocês aqui uma oportunidade. Eu tenho hoje 42 anos de idade, estou vivendo a melhor fase da minha vida e quero dedicar os melhores dias da minha vida incansavelmente para cuidar da minha gente, para cuidar do meu povo, porque eu gosto de pessoas, eu gosto de gente, e para destravar e avançar esse município para um futuro que começa agora. Com os pés no chão, com Deus no coração, vamos rumo à vitória, se Deus quiser. Um abraço, gente, minha gratidão, um beijo no coração e vem ser 10. Gil, muito obrigada pela sua participação aqui no PodG.oficial. Que Deus abençoe. E aí no dia 6 de outubro vamos às urnas, vamos ver quem realmente será o nosso prefeito de Santo Antônio da Platina. Gente, finalizamos aqui as nossas entrevistas com os 4 candidatos a prefeito de Santo Antônio da Platina. Não se esqueça, inscreva-se no meu canal no YouTube, PodG.oficial, acione o sininho e dê muito like. Beijo, pessoal, até mais. PodG.oficial. É isso aí. PodG é quase Pod Gil, né? Obrigado, gente. Obrigada, Gil.